Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje vamos entrevistar, bater um papo aqui, nem é uma entrevista, é um bate-papo, com um grande amigo, um cara contemporâneo, um cara histórico aqui na cinefilia, no adestramento brasileiro, que é o Elias. Nem vou falar o sobrenome, que é o Elias da Alternativa. Elias Oliveira, Elias Teixeira de Oliveira, né? Eu vou falar um pouco da história dele, mas acho que ele vai ser mais bacana quando ele abordar todos essas facetas da vida dele. Ele é treinador de animais com uma trajetória de mais de 49 anos. É um dos grandes pioneiros do comportamento canino no Brasil. Iniciou sua carreira aos 15 anos de idade. Bom, você já imaginou que ele tá velho, né? Construiu uma reputação notável, destacou-se como handler. É o lado feminino, né, do Elias. Exposição de beleza, ele foi bastante exposição de beleza. Eu tenho umas fotos bem antigas dele. Ele também participou do início do Agility no Brasil, isso a gente vai conversar mais depois. Ele fundou Alternativas Dog Show ou Alternativas Dog? Hoje é Alternativas Dog, já foi Alternativas Dog Show. O Elias não só impulsionou o treinamento e hospedagem de cães, como também criou um dos shows de cães treinados mais populares, que viajou o país com o patrocínio da Purina, Nestlé Purina, com experiência em preparar cães para comerciais, novelas, filmes, incluindo o recente Turma da Mônica, Laços. Hoje ele é sócio e conselheiro da Dog Sports, junto com o filho dele lá. Um conceito em academia e escola para cães. Além disso, ainda atende clientes especiais, oferecendo aulas e consultorias, reforçando seu legado de dedicação no mundo do comportamento canino. Então, com vocês hoje aqui, o Elias. Bem-vindo, Elias. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, tenho acompanhado o trabalho de vocês. Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? E vou embora, já falou tudo. Posso ir embora. Essa que mandou o texto. Mas é muito bacana, muito bacana. O Gustavo, a gente tem essa oportunidade de estar junto aqui conversando e tal. Admiro já o seu trabalho aí, tenho acompanhado, né? E o Dan, como ele disse, faz parte da história da Alternativas, né? Conheci o Dan lá na EFEN, né? E aí até A gente era rivais. Isso eu vou até falar o começo da história, que assim, eu fui nós fundamos o Agility, vamos dizer assim, fomos pioneiros ali no Agility junto, e a Purina falou, bem, Elias, eu não quero nada oficial, quero uma coisa particular. Saí para fazer o Agility Show, saí da parte de competição e fiz isso por 26 anos. Mas hoje estou aqui, vamos conversar bastante, vamos atualizar nossas conversas, né? Legal, cara. Muito, muito bacana te receber aqui. Muito bom mesmo. Obrigado. A gente tem recebido vários tipos de treinadores, né? Desde os mais jovens, os mais antigos, e é muito legal, porque a gente nunca sai de uma conversa como essa sem pelo menos um ou dois grandes aprendizados. É muito legal. Bacana. Muito bom. Elias, a gente queria saber, assim, 49 anos atrás, você chegou quando era tudo mato, né? Como é que você virou treinador? Você tinha quantos anos e como que você pensou em trabalhar com cães? Como que foi isso? Eu sempre gostei de cães. Quando eu tinha 15 anos, eu tenho um primo que era um treinador super famoso aqui, Aderaldo. Era um treinador, naquela época, treinador em domicílio praticamente, né? Não tinha essa história de escola de cães, muito. Era ele que era da Candemia? Não, né? Condor. Isso. Ele foi, com certeza, um dos treinadores mais famosos aqui de São Paulo, adestramento mesmo, resolvia o problema, né? Porque quando o cliente tem uma dor, o treinador bom é aquele que vai lá e ajuda o dono a corrigir isso, né? Então, eu trabalhei com ele por 10 anos. Na verdade, quando eu fui contratado para ele, ele estava fazendo um prédio novo, eu era o cara que rejuntava os azulejos, assistente do pedreiro, né? Mas eu adorava cães, então quando tinha oportunidade, ia lá, pegava os cães um pouquinho, né? E depois virei funcionário, depois treinador e depois saí por conta para trabalhar também, né? Então foi meio acidente, você foi ajudá-lo na verdade, construção. Eu já tinha segundas intenções, né? A minha ideia era trabalhar com cachorro, mas a oportunidade primeira que chegou não era exatamente com os cães, né? E como você falou, naquela época era mato, é uma época que a gente tem um clube em Santo André, um parque hoje, até Parque Celso Daniel, que é mais reformado, que antes era GE. É uma época que a gente amarrava todos os cachorros na tela, assim, e fazia treinamento e tal. Era aquele treinamento rústico mesmo, né? E eu acho que o grande trunfo de um treinador é ele saber evoluir, né, com o tempo, né? Hoje, por exemplo, eu já vejo vocês
comentando aqui, o treinador hoje ele tem que entender de cachorro e entender de pessoas também, Sim, né? Então, o que acontece? Nesse tempo, sempre que foi surgindo uma novidade, eu fui me atualizando. Então, treinamento em domicílio de bicicleta, treinamento em casa, quando teve a oportunidade de alugar o primeiro imóvel para ser aqui a minha sede, depois comprar um terreno que hoje é onde é Alternativas, em Santo André, é uma área de 4.000 metros, né? Então, passo a passo construindo, evoluindo, indo para show de cães, indo para cinema, publicidade. Então, eu sempre fui crescendo um pouco. E lá atrás era treinamento em domicílio mesmo, de ter aquela turma de cachorro e sair atendendo de cliente a cliente. Ô, Elias, tem uma curiosidade, você tem os irmãos, né? É uma família. Eles começaram todos com você? Sim, todos trabalharam comigo. À medida que ficaram bons profissionais, adoram dinheiro, já foram trabalhar por conta, né? Mas é uma coisa que me deixa muito feliz na minha profissão, é que muitos passaram por mim e depois tiveram carreiras solo muito boas, né? Então eu fico muito feliz quando ou os irmãos se deram super bem. A gente se reúne, são 8 irmãos, todos trabalham. Tem uma irmã, mulher, ela também é treinadora de cães, né? Todos os 8 trabalham com cães. Trabalham com cães. Então, cada um de um jeito diferente, né? Com um público diferente, ou não? Tá, um pouco, mais ou menos parecido assim. Por eu ter a base maior, então eles sempre trabalharam em parceria comigo. Quando eram CLT, tipo, trabalhavam registrado comigo, era uma coisa, aí depois eles saíram para trabalhar por conta, aí no caso eles usam a minha estrutura e trabalhavam por conta. Agora hoje eu tenho aqui o Luiz, aqui no Campo Belo, a Estrelas Animais, é uma escola bacana, grande também. Chique. Não depende muito, mas assim, em finais de semana ele usa o hotel lá, né? Então todos os cachorros dele que não estão hospedados na Estrelas, chega final de semana, ele quer dar folga para todo mundo, vão para a Estrela. Então tem final de semana que vai 20 cães da Estrelas para Alternativas, né? O Fábio é um dos mais novos, acho que você conheceu de exposição, né? Ele ficou uma temporada grande também, né? de Agility, né? Socio, Guilmache, lá atrás, né? E aí o Fábio hoje ele trabalha atendimento em domicílio, tem alguns cães na Alternativas também, que ele atende, e tem o Gilmário que trabalha na Estrelas, o Jeová também trabalha na Estrelas. E comigo... Conheço todos. Então, e comigo fica o Lucas, que é o meu filho, e a minha filha veio comigo até agora, ela está hoje trabalhava muito na linha de publicidade e agora ela montou uma loja de imóveis, saiu do segmento, então, mas trabalhou desde pequena comigo também. Muito legal. É uma família, né? Eu acho que hoje em dia, até um recado que a gente pode deixar para o público jovem, né, que está em casa, muitas vezes as pessoas já querem começar no alto, né? Exato. E você teve essa destreza lá atrás de já pensar em trabalhar com cães, mas talvez pela impossibilidade, ou por não saber um caminho melhor, não ter a chance mesmo, resolveu ir ajudar lá no prédio, mas já com essa intenção de ir se aproximando, já ir aprendendo, e depois você foi subindo na carreira e construiu um império e levou a família inteira junto, né? Muito legal, muito legal. Eu acho isso gratificante. Isso é muito bom. Que eu sempre fui assim, uma pessoa que eu acho que você fazer um trabalho bem feito, você tem que sempre melhorar para você mesmo, né? Não precisa mostrar muito. Tanto é que não estou falando nem errado de quem vive muito de vídeo ou de mostrar o trabalho e tal. E graças a Deus, nesse período que eu trabalhei, sempre teve cliente, de indicação um do outro. Agora até brinco com meu filho de vez em quando. Aí como é que a gente faz para ganhar dinheiro na internet? Tô tentando aprender, ó, com 64 anos. É difícil pra gente. Até para entender o consumidor é difícil hoje em dia, né? Porque a internet bagunçou tudo. A gente não sabe mais qual é a informação boa, qual é a informação ruim. É bem difícil para o consumidor também consumir a internet. Tem muita gente que tem muito seguidor e não tem muitos negócios, não. Ou não tem muito trabalho, ou experiência com cachorro. Mas o cara é bom de internet, entendeu? Mas aí, de novo, essa oportunidade. Porque da mesma forma que eu acredito que para um jovem
que quer entrar no mercado de trabalho, seja ele qual for, é legal se juntar num bom profissional que tem experiência e oferecer os serviços até de forma gratuita para acompanhar, aprender, com o intuito de aprender mesmo, para depois crescer. Nós também, eu também não tenho tanta facilidade com a internet. Vocês são uma geração ainda anterior à minha, né? Ou duas, sei lá, enfim, mas de qualquer maneira... três. De qualquer forma, também para mim não é fácil, não é natural, né? Mas se a gente quer aprender, a gente tem que pegar esses jovens, justamente, a gente ir lá aprender com eles e acompanhar, porque, por exemplo, o Guilherme Repúlio veio aqui, que é um treinador que manda muito bem na internet, ensinou um monte de coisa pra gente. Não, mas ele sabe. O Mr. Pet veio aqui também, manda muito bem na mas internet, o Mr. ensinou Pet, um monte de coisa pra gente. Quando eu perguntei pra ele assim, o que é melhor, um adestrador bom que é mal de internet ou um adestrador que é bom de internet e não é tão bom assim? Eu acho que o adestrador bom de internet que não é tão bom assim acaba levando vantagem, viu? Porque ele traz muita gente. Ele traz muita gente, entendeu? Mas eu acho que é melhor ser um bom na vida real. Sim, eu também acho. Mas assim, tem muita gente que não é tão bom assim, mas é tão seguido que consegue fazer bons negócios. Talvez não resolva todas as dores, todos os problemas que a gente estava falando aqui há pouco tempo. Exato. E é um caminho também que não é muito fácil você formar bons profissionais, né? Você tem um pouco de dificuldade de formar um bom profissional. Porque, às vezes, a pergunta que eu faço quando um desses aprendiz de treinador vai começar com a gente é se ele está ali por um salário, um CLT no final do mês, que ele cumpre o que você manda, ou ele realmente é um cara que você dá um livro, ele lê, se você manda um áudio para ele que é bacana, para ele escutar, ou se ele escuta e põe na prática, né? Então, às vezes, hoje você vê muitos assim, que vêm para cumprir o horário de trabalho, né? Mas nisso você tem que ter a experiência de mesclar aqueles que realmente estão com intenção de aprender. E quando a pessoa tem intenção de aprender, aí fica bom, né? Porque a intenção realmente é ajudar o cachorro, né? Então, o cachorro tem um problema e o bom treinador deixando o cachorro bem, vai ser melhor para a vida do cachorro, né? E é uma chance para a gente também de evoluir, como você falou, que é importante continuar evoluindo na carreira, porque quando a gente começa a ensinar uma pessoa, a gente também evolui pra caramba, né? Então, quem ensina também sempre aprende muito. Exato. Né? Muito legal. Bom, eu queria saber o seguinte, quando você começou, eu acho que naquela época tinha bastante cães de guarda, né? Era o filão, né, do mercado, né? Treinar cães de guarda. E aí isso foi mudando gradativamente, né? Como é que você foi parar no mercado de televisão e propaganda? Porque não existe, eu acho, não sei se eu estou errado, mas não existia, era um negócio novo, né? Ou não? Não. Na época, para mim, até, por exemplo, assim, o principal, quando você trabalhava nessa época de cão de guarda, ensinar ataque, o cachorro realmente morder, e o dono realmente queria um cachorro que protegesse a casa, né? Era uma fase importante. Mas, normalmente, como business, como negócio, esse cliente que quer um cachorro bravo, ele não paga muito, ele fica um tempo e depois ele já para. O principal trabalho que a gente usa hoje é a fidelidade. A gente tem clientes com 8 anos, 10 anos, fala, pô, mas precisa treinar o cachorro tudo isso, o cachorro tá velho. Mas quando você faz um bom trabalho, o cliente tem uma confiança, ele mantém o cachorro na escola, né? Então, a maioria dos nossos clientes são clientes fidelidade. Na questão de publicidade, filme, eu, por exemplo, só treinava cachorro. Aí eu ia para um filme, o pessoal fala, nossa, bacana. Então, a concorrência que eu tinha na época que eu entrei, não treinava muitos cães. Eles, tipo assim, pegavam o cão que fazia aquilo e tal. A diferença minha era que eu pegava um cão, olha, eu quero que ele pegue uma cerveja dentro da geladeira e ele abra a porta. Então, eu tinha essa facilidade de pegar, por exemplo, um cão que não sabia fazer isso, você amarra lá uma cordinha na porta da geladeira, manda ele puxar, uma garrafa escorregava, você põe um velcro em volta dela lá e ele agarrava, e depois que ele aprendia a agarrar corretamente, aí num filme a geladeira não tem fundo, né? Então o cachorro abre, aparece a cara dele, ele vai lá, pega a cerveja e tal. Então, o que evoluiu no meu trabalho, que o pessoal me procurou? Não, preciso fazer com o Elias. Aí o pessoal ia fazer com outro animal, por exemplo, fiz 3 filmes já onde a cabra é o personagem principal, Cabra da Peste, fizemos há pouco tempo. Os caras falam assim, tem que ser o Elias, tem que ser o Elias. Então começou no sentido das próprios produtores indicar um ou outro, porque a gente tinha CNPJ, dava nota fiscal e fazia tudo direitinho. E se tinha um truque, você tem uma cabra que chega numa festa e puxa a toalha da mesa e derruba tudo, ele dá o brief pra gente. Então eu vou pensar comigo, nem eu sabia como fazer, mas eu falei, não, eu vou criar.
Então você vai lá, amarra um pouquinho de milho na esquina da toalha, tal, ensina ela a comer, depois puxar, aí de repente põe as coisas em cima, põe coisas mais leves, ela derruba, não assusta. Daqui a pouco que você põe em cima da mesa, ela vira, né? Mas como é que você foi parar nisso? Onde você teve essa ideia de começar a trabalhar com cães de... Na verdade, pela própria procura da... Como eu fazia muitos programas de auditório, que hoje não tem praticamente muito mais, né? Mas a gente fez muito aí o Faustão, o Dan até lembra Gugu, desde que era aqui na Vila Guilherme. Então, como eu aparecia muito em televisão, fizemos um programa dele ano, uma competição, 6 meses de programa. Então, como eu trabalhava muito, na Record eu cheguei a fazer um quadro, Meu Cão, é uma gracinha, é um nome e tal. Então, aí, como você era conhecido, o pessoal de publicidade te chamava e falava, olha, preciso disso e disso. Aí, por que eu me dei bem no mercado? Porque eu sabia ensinar o cachorro a fazer. Não era coincidência, só aquele meu cachorro faz. Eu pegava qualquer outro cachorro e fazia a cena, né? Então, aí fui começando a ser procurado, e aí acabei tendo que ter uma empresa que só atendia, um CNPJ que só atendia a publicidade, né? Ô, Elias, essa facilidade de treinar cão, porque treinar cão para fazer truque é uma coisa, né? Te ajudou a entender melhor os cães nas questões comportamentais que hoje a gente enfrenta, que os próprios donos dos cães enfrentam com eles, né? Os donos hoje têm uma relação meio estranha com os cachorros e a gente tem que entrar resolver esses pepinos que acontecem, né? Você acha que um adestrador que sabe fazer todos os truques e treinar qualquer coisa com o cachorro para cenas, para o esporte, para qualquer coisa, ele tem mais facilidade na parte de comportamento? Eu acho que as coisas andam paralelas no sentido assim, você tem um problema que o cliente passa para você, e aí você vai fazer uma aula de orientação, aí você tenta entender se aquele problema é realmente do cachorro, se é da família que está causando aquilo, e se o cachorro, é aquela história de você avaliar um cachorro, ele realmente é reativo, ele realmente é agressivo, ou ele está vivendo um momento ali de assim, conturbado, um exemplo. Então, quando você entende o cachorro, você olha no olho, você fazer a leitura de você olhar para um cachorro e você achar que você sabe o que ele está pensando, aí eu acho que você consegue ensinar qualquer coisa, né? Porque você olha para o cachorro e você entende aquilo. Então, se ele está reagindo desse jeito, se eu fizer assim, vai melhorar tal. Então, o treinamento de comportamento é muito importante. Agora, o de publicidade maior é você deixar o cachorro te ajudar a ele entender o truque. Por exemplo, você tem um cachorro com treinamento básico, que ele já sabe, sobe, desce, fica, vem aqui, aí você precisa mostrar um truque novo para ele. Então, esse truque novo para ele, por exemplo, destruir um chinelo. Parece simples, mas você fala para o cachorro, destrói chinelo uma vez, destrói 2, destrói 3, porque para filmar precisa várias vezes, o cachorro precisa saber consciente. Eu quero que ele sacode, então você tem que ir entendendo. Você começa o passo a passo devagar, vai fazendo. Eu acho que o grande trunfo de você resolver problema de comportamento e de truques é você entender o cachorro, é você ver se o cachorro pegou. Porque às vezes tem treinador que o cachorro está mostrando para ele que ele quer entender aquilo e às vezes o treinador não percebe. Isso acontece muito com treinadores novos, meu. Eu falo, nossa, você está fazendo o cachorro sentar, você está fazendo um gesto de mão. Tira o gesto e fala com o cachorro. O cachorro entende mais gesto, mas se entende mais gesto, você sempre faz o gesto, você está facilitando para ele. Agora ele já entende gesto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar isso. Então, quando você treina um cachorro, hoje de manhã, eu peguei um cachorro que está com um problema, eu vou olhar para ele e falar assim, como é que eu faço para esse cachorro melhorar? Então, eu acho que é muito entender o cão. Então, o comportamento é uma coisa importante e quando você consegue tirar um truque que você mesmo acha que era difícil, e quando você tira, eu fico feliz, por exemplo, que eu tirei o truque que eu consegui comunicar com o cachorro, né? Tem que ter esse feeling, né? Essa conexão com o cachorro, né? Muito importante. Então, quando você quer mandar no cachorro, é uma coisa. E quando você entende ele, você ajuda, eu falo para os funcionários assim, o cachorro olhou para a vasilha de água e você não foi lá. E se você vai lá ter a vasilha de água com ele, ele falou, eu queria tomar água, ele deu um sinal e você entendeu, né? E tem muitos treinadores que às vezes, não é o caso, mas que às vezes não entende as atitudes do cachorro, né? Mas é porque eu acho que hoje em dia
naquela época... Bom, na época quando eu comecei também, Uhum. né, que não era tão... Não faz tanto tempo assim como você, já tinha pouquíssimos cursos, Exato. né? Na sua época, acho que não Nem devia ter tinha. um curso ou não tinha, né? É. Mas os cursos atuais, que são muitos, tem 1 milhão de cursos presencial, não presencial, online, de final de semana, mais longo, mais curto, enfim. Mas eles passam meio que uma receita de bolo. Não tem mais esse negócio da conexão, de sentir o cachorro, de você ficar um tempo ali com o cachorro, às vezes só observando para poder entender o que está acontecendo e poder agir depois, né? Tá. Depois você fala, para sentar. Sentar é assim, assim, assim. Faz 1, 2, 3, segue esse passo aí que o cachorro vai sentar. Deitar, faz isso, isso, isso. Puxar a bolinha, faz assim, assim, assado. E eu acho que falta hoje para os treinadores mais, não sei se você sente isso também, mais jovens, né, ou que estão começando agora, ter esse sentimento, esse feeling mesmo, essa conexão com o cão, com o animal. Eu concordo com você e, assim, o que eu sempre falo para minha equipe e para mim mesmo é que você está sempre aprendendo com os cães, né? Então, se você olhar para o cão e você pensar como é que eu faço para ajudar esse cão a chegar naquele ponto que eu estou querendo. O cachorro tocou a campainha, ele late. Então, isso é uma coisa que o cachorro associa. Tocou a campainha do apartamento, ele late. Mas alguém já foi lá falar para ele para não latir, um exemplo? Então, às vezes, o dono não faz isso. E um treinador... Não vou generalizar, mas um treinador que ele não se preocupa em entender o cachorro, a compreender o cachorro, a diferença entre um Yorkshire e um Rottweiler, por exemplo, todos os dois têm um cérebro, você tem que atingir o cérebro do cachorro para você conseguir as coisas, não é a força, né? Então, não treino um cachorro pequeno porque... às vezes é difícil, não treina um cachorro grande porque é difícil. Então, eu acho que um bom treinador ele tem que saber entre um cachorro e outro o que está pensando o cachorro. Aí, no caso, por exemplo, de você imaginar treinadores mais novos, um exemplo, na época minha não tinha curso, e que já me cobraram, nossa, Elias, você poderia dar curso, poderia fazer isso, fazer aquilo. Eu nunca dei curso no sentido de cobrar uma taxa e trazer aquele aprendiz. Não é porque eu não acho que não vale, eu acho que vale, tem pessoas que fazem isso. Eu prefiro, no caso, por exemplo, se você quer fazer um estágio, você vem até a minha empresa, trabalha uns dias lá de parceria, aprende na prática, do que às vezes eu juntar 10 pessoas. Mas hoje, como você mesmo falou, existe N cursos e sempre aprende, mas né? o mundo hoje está muito imediatista, né? Então o cara quer aprender tudo isso muito rápido, né? Inclusive o teu cliente, o dono do cachorro, que quer resolver o problema de comportamento. Onde eu queria chegar é o seguinte, um bom treinador que sabe tudo sobre cachorro, ele tem que ter experiência também de entender as pessoas e a relação das pessoas com os cães, não? Exato. Né? Não é só entender a cabeça do cachorro, porque o coitado do cachorro às vezes está sofrendo por interferência do ser humano, né? Na minha equipe eu tenho alguns treinadores que eles não são muito comunicativos com o cliente, um exemplo. Esse treinador, às vezes ele não fideliza o cliente justamente porque ele treina muito bem o cachorro, ele foca no cachorro e esquece do dono, né? Então, hoje em dia, você tem que ser os dois. Eu tenho clientes que são super simpáticos, que recebem bem em casa, recebem você fazendo parte lá da casa, e de que, na verdade, ele não está nem muito preocupado com o cachorro, ele quer entender, ele quer que você conversa com ele, explica e tal. Então, o treinador hoje em dia ele tem que ser bem moderno para saber a diferença de uma pessoa de mais idade que está com um problema que o cachorro pisa no pé e machuca, um jovem que quer ir para o parque e o cachorro dele quer brigar com todo mundo. Então, você entendendo o cliente e o cachorro, eu acho que fica bacana para você ajudar, né? E no sentido assim, você fazer um trabalho... cada cachorro é uma história. Então, por exemplo, não dá para você generalizar. Às vezes, num curso, eu não estou dizendo que está errado, num curso você meio que generaliza. Eu vi você até te comentando uma época, não lembro em detalhes agora, sobre assim, cada situação é uma história. Você vai entender aquela história e como você pode ajudar. Um treinador mais novo, mais imediatista, o dono que, por exemplo, assim, te liga, ele tem um problema e o cachorro fez 3 aulas e ele fala, pô, Elias, mas não está adiantando a aula, né? Quer dizer, ele não dá o tempo necessário que precisa. Outro cliente que, por exemplo,
ele comprou ou adotou um cachorro e ele sai para trabalhar às 7 horas da manhã e volta às 7 horas da noite. Durante o dia o cachorro apronta. Você fala assim, não, mas você tem que fazer isso e isso. Não, mas eu não tenho funcionário em casa. Quer dizer, você acaba não conseguindo ajudar essa pessoa, porque por mais que ele mandar o cachorro para minha escola e ficar muito tempo, quando o cachorro ficar sozinho dentro de casa fechado, ele vai inventar de fazer alguma coisa, né? Melhora, mas não resolve quando a pessoa da casa não tem tempo para o cachorro, né? Sim. E isso é uma coisa interessante de a gente falar também. Como que funciona a escola de cães? Porque tem gente que fica com medo de mandar o cachorro para um internato, né? Então, Exato. o cachorro ele vai e volta todos os dias, ele fica lá por um período. Como que é na sua escola? A minha escola tem de tudo um pouquinho. A gente tem, assim, aquele cliente que conhece o nosso trabalho, que sabe que é de qualidade, o cara está no Rio de Janeiro, ele comprou um filhote, põe no aeroporto, a gente chega aqui, faz o treinamento e devolve. Tem um cliente que fala assim, você está em Santo André, mas eu estou em Campinas. Não dá. Então, assim, a grande maioria prefere um treinador regional de bairro, né? Mas no nosso caso, por ser uma escola grande, hoje a gente já tem bastante clientes de fora. Vamos supor, que seja Cotia, que seja, por exemplo, outros condomínios aí no interior, Jundiaí e tal. Então, eu já tenho bastante clientes que vêm de fora, aí o cachorro fica hospedado com treinamento. E aqui na Dog Sport, aí jamais assim, tem um motorista que leva e busca o cachorro, e nós temos o translado também, que é a nossa equipe que faz o taxi dog, busca, traz para a escola e leva de volta. Então, de tudo um pouco. Tanto do cachorro ficar direto, a gente chama um treinamento intensivo, é aquele cachorro super problemático que o dono está com dificuldade e aí, no caso, ele quer uma escola de cães com intensivo. Aí ele fica direto hospedado com a gente. E o atendimento domiciliar, a sua equipe hoje não faz mais? Faz, mas é muito pouco. Aí a gente a gente até brinca, fala, aquele cliente que tem um potencial muito bom e ele quer um treinamento exclusivo, então a gente faz. Isso um pouco eu ainda faço também, né? Que é aquele cliente que ele tem um poder aquisitivo, ele quer um atendimento exclusivo, então a gente tem também o treinamento em domicílio. É bem menor nessa parte de treinamento em domicílio. Vamos falar um pouquinho da diferença dos 3 tipos? Ou seja, o que muda na hora da adaptação depois desse cão com o proprietário, tá? Então, do atendimento domiciliar, do atendimento do vai e volta todo dia, ou enfim, algumas vezes por semana, e do internado, do cão que fica intensivo ali, né? Intensivo, né? Você vai treinar, obviamente, todos os cães. As 3 categorias é o treinador que treina, né? Exato. Tá, mas na hora de passar esses comandos ou passar esse treinamento para a família, qual que é a diferença entre um e outro? Muda alguma coisa? Eu acho que não muito. Alguns donos sentem mais segurança quando o cachorro faz a aula em casa. A grande maioria fala assim, vocês atendem em casa? Então, como a gente disse que não, no sentido assim de não atender em casa, porque o dono se sente mais seguro, você acha, se treinando no ambiente dele, na casa dele, o cachorro vai aprender melhor. Não é uma verdade. Até sim, você vai lá e faz um bom trabalho, aprende bem, sim, já aprende no local. Do tipo, você tem uma varanda, fala para ele para fora. Você tem uma varanda, fala fica. Você vai para o quarto e fala não entra. Então, quando você treina no ponto, dentro da casa, realmente facilita de algumas coisas. Mas você ensinar um cachorro pode ser em qualquer lugar. Se ele vem para a escola, tem uma aula e depois volta, ele tem a experiência de andar de carro, ele tem a experiência de descer, ele tem a experiência de fazer a aula e depois voltar para casa. O treinamento intensivo, a gente usa mais para clientes longe do raio de atendimento e que ele quer treinar na escola e também aí tem aquela outra vantagem que você põe o prato de comida, você põe a água, ele destrói o tapete, ele rasga a cama, ele tem uma série de coisas que às vezes o cachorro precisa vir para o intensivo. Aquele cachorro que às vezes rasga o tapete higiênico. Às vezes você vai fazer uma aula em casa, ele não rasga. Aí você traz ele para o treinamento intensivo, aí ele já rasga e você tem uma maneira de ensinar isso para ele. Cachorro que o dono compra uma cama nova, paga caro, e o cachorro destrói a cama. Então, esse tipo de comportamento, você vê que cada um dos 3 tem a sua importância. Treinar em casa, o cachorro já aprende na prática o que ele tem que fazer. Vindo para a escola, ele vê o mundo do lado de fora, ele faz a aula e volta para casa. E o treinamento intensivo, ele tem todos os momentos que ele está lá, ele está em treinamento. Se você solta para passear, se você põe a guia, se você pega ele. Então, todos os 3 é importante. Mas, por exemplo, vamos pegar um comando junto, só para exemplificar, tá? O comando junto.
O que eu quero entender é assim, ó, quando o comando junto é treinado em domicílio, de repente o proprietário está junto acompanhando, ele está vendo ali você fazendo, ele vai tentar imitar, Exato, né? Quando você exato. não estiver, e talvez o cachorro até faça alguma coisa, enfim. Quando está na escola, ele não vai ter essa opção de te ver, né? Então ele vai ter que, alguma hora você vai ter que ou mandar vídeo ou ir mostrar para ele como é que faz, né? E o intensivo também. A questão é, você acha que tem algum desses 3 módulos, dessas 3 formas, que fica mais fácil para o dono depois pegar os comandos e aplicar, ou você acha que não, é igual? Não, uma coisa que eu falo para minha equipe é assim, o cachorro ele tem que estar excelente com você para no mínimo estar bom com o dono, né? Então, se o cachorro está perfeito com você, está te obedecendo perfeitamente, aí o dono fala, mas eu tenho dificuldade com isso, quando eu vou no parque ele quer avançar nos outros cachorros, na rua ele me puxa, tal. Aí normalmente não é nem considera aula em domicílio, mas sim, você vai lá na prática e vou dar uma volta com o dono para ver o que está acontecendo. Sim. Em vários, você chega lá e o dono fala, olha como ele faz. Você falou, não, fica aqui. Antecipa, quando ele vê um cachorro mais longe, fala, presta atenção. Então, você antecipando, você já corta o problema, né? O problema é que às vezes o dono fala assim, naquele portão tem um cachorro bravo meu, quando chega lá vai brigar com ele. Ele leva até o portão para ver se o cachorro vai melhorar. Isso só vai piorar. Eu falo para o cliente assim, se você chegar aqui, quando você começou a andar, você viu que seu cachorro já se preparou, assim, lá vai ter uma briga, você atravessa a rua e vai para o outro lado. Você evita o problema? Não é que eu evito o problema, eu ensino para o cachorro que não precisa ir lá ver o problema. Aí, futuramente, você vai poder passar perto e o cachorro da casa latindo e o seu controlado, né? Então, eu acho que é antecipar. Aí, no caso, como você me perguntou, qual que tem mais efeito ou qual que é mais rápido, geralmente, assim, o treinamento intensivo, você treina, o cachorro fica excelente, aí quando o dono chega, você fala, nossa, o dono não tem o menor jeito com o cachorro, né? Então aí você vai passar a treinar o dono, né? Então, porque para ele... Uma hora vai ter que treinar o dono, né? Uma hora... Nas 3 formas. Nas 3 formas, né? Porque o dono que vai... Mas se o cachorro estiver excelente, o que é fácil é que você consegue preparar o dono melhor, né? Sim. E o treinamento na escola, eu sempre falo para a nossa equipe. Hoje, talvez eu não faça muito mais esse dia a dia do treinamento, mas assim, eu falo para a equipe, você tem que treinar o cachorro para o dono, você não treina o cachorro para você. Porque o cachorro aprende muito trejeitos, né? Do treinador, ele só olha, ele só faz um movimento, o cachorro já obedece. Então, você tem que meio que fazer aquela coisa meio de amador que você não sabe e fala para o cachorro, vai lá. Aí você tá tudo parado, o cachorro não vai, né? Então aí você faz um gesto, o cachorro vai. Agora, você coloca aí entra aquela história de você usa petisco para treinar, eu acho bastante importante. Agora, eu falo para minha equipe, tem um treino que eu chamo de mecânico, não sei se era até a palavra mais correta, você tem que saber ensinar um cachorro o seu petisco, porque eu já vi cliente que eu treino o cachorro dele muito bem, ele vai mostrar o treino para um parente, aí ele vai pegar o petisco, não tem o petisco, não tem o petisco, ele não vai me obedecer. Então, você não pode criar uma dependência, mas aí, vamos supor, quero que o cachorro sobe naquele sofá ali, sem eu ir até lá. Então, eu vou colocar uma marca lá, vou colocar o petisco, vou começar de perto, aí depois um pouco mais longe, e depois eu estou sentado na mesa aqui com você, eu olho para ele e falo, vai na mesa. Então, ele sabe lá na cadeira direitinho. Então, ensinar um truque, você tem que ensinar e depois o cachorro tem que saber o que ele tem que fazer. Aí a gente entra naquela parte, assim, do cachorro ter a responsabilidade de ele tomar uma atitude boa sozinho. Porque se ele depender sempre do treinador, vai criar uma grande dependência. Então, algumas coisas você tem que deixar que o cachorro tome atitude por conta e que está tudo certo. Então, ele vai ajudar o dono dele na hora que o dono dele tiver dificuldade, né? Aí acho que a gente entrou num tema que talvez a gente fosse até entrar mais para frente, mas acho que é importante, já que a gente tocou nesse assunto, a questão da responsabilidade do cão de executar as tarefas, né? Exato. Por que eu tô falando isso? Porque lá atrás, muitos anos atrás, era um treinamento diferente, era um treino um pouco mais firme, mais bruto, mais militar, talvez, não sei, né? E as coisas foram se afrouxando, né? E aí entrou, enfim, petisco, que eu acho bom também, eu também uso, mas aí entrou, não pode dar bronca, não pode só isso, não pode só reforço positivo, aí o cachorro não faz também, tá, tudo bem, né? Como é que você mescla, como é que você vê essa mudança, essa evolução do adestramento nesses seus 50 anos aí de profissão? Vou fazer um parênteses. Existem vários tipos de adestramento. Vamos botar aqui em 3 perfis, né? Um cara que é muito aversivo,
A gente está mais nesse meio, que a gente pode chamar de um adestrador mais equilibrado, que trabalha com um pouco de tudo, e um cara que é muito positivista. Tá na moda não impor limites para o cachorro. Né? Diz que se você impõe limite para o cachorro, você tem permissão de ser duro com o cachorro. Então isso está errado. Né? Como também está na moda com criança, tudo isso. Né? E a gente vê um monte de cachorro mal educado, um monte de acidente acontecendo, e um monte de criança também tendo problema de relacionamento até com os pais. Como é que você enxerga tudo isso? Onde vai chegar esse adestramento? Ou vai regredir? Para onde vai? Então, na verdade, o Gustavo, de vez em quando, ele fica até meio tímido assim, chamar a gente de velho, que a gente é da mais antiga, né? Tô brincando. Não. Então, eu vou te falar, para mim é sempre um prazer estar aqui do lado do Dan, aprender com o Dan. É muito um prazer aprender com todo mundo, seja pessoas com mais idade, com menos idade. É muito legal, cara. Eu adoro conversar com os treinadores que têm muito mais experiência que eu. Você tem um pouco... Quase o dobro da experiência que eu tenho de tempo de trabalho. Eu acho muito legal, cara. Eu acho demais. Bacana. Não, mas eu só falei isso para descontrair uma brincadeira. Mas, assim, o que o Dan está comentando na sua pergunta também, realmente o ser humano, de uma maneira geral, está diferente, né? Então, você recebe um cliente, aí você tem que avaliar bastante o cliente, como é que você vai agir, como é que você vai falar com ele. Então, realmente, assim, a gente tem pessoas apaixonadíssimas, como você me falou no começo, de que deixa o cachorro no hotel e a família sai toda com lágrimas, chorando, como se o cachorro estivesse ficando pro abate. Então, na verdade, você... Matador. Na verdade, você tem que... Agora há pouco, chegando para cá, uma cliente me perguntou se precisava mandar o cachorro antes para ele conhecer o hotel, se adaptar e tal, né? A resposta que eu dei, está no meu celular ali que eu te falei, eu falei, para o cachorro não muda nada, para o dono, se ele quiser deixar antes dele viajar 2 dias hospedado, ele vai confiar na equipe, vai confiar no hotel que ele está deixando. Então você não pode viajar e deixar o cachorro em qualquer hotel, porque aí você viaja e fica preocupado, será que estão cuidando bem do meu cachorro e tal? Agora, quando você tem a oportunidade ou de ir conhecer uma estrutura onde você vai deixar o seu cão e são pessoas que vão cuidar bem do seu cão, pode acontecer alguma coisa? Pode. Como eu já tive clientes que deixou o cachorro hospedado e passou mal na viagem e tiveram problema, né? Então, na verdade, é um ser vivo, é uma responsabilidade muito grande. E no sentido, assim, de você hoje não poder corrigir um cachorro, ou não tá, eu sempre falo, se a pessoa tiver a oportunidade de, antes de adotar ou de comprar um cachorro, procurar um profissional, se orientar, para a primeira noite que ele chega em casa, se ele vai ficar em qual lugar, vai ficar bem. O lugar do cachorro na casa é aqui. Não é você chegar num apartamento por andar e falar, é tudo seu. Então, aí o cachorro aproveita. Agora, se você já começar com a regra correta, então, olha, meu sonho é ter um cachorro, mas eu quero ir para o parque correr com ele, eu quero que ele durma na caminha dele, eu quero que eu dê a comida e ele come. Então, quer dizer, você pegou um cão para cuidar bem. Então, se você pegar os passo a passo, uma orientação de um bom profissional, é muito mais fácil você ter um cachorro. Agora, não pode corrigir. Se você está com um cachorro que ele te morde, ele brinca, ele late muito, e isso te incomoda, como é que você faz para não acontecer isso? Eu falo com ele, ele não me escuta. Então, põe uma coleira, chama a atenção dele, parou, leva ele em lugares diferentes para eles ter mais confiança, porque às vezes tem cachorro que às vezes é tão agitado em casa por falta de vivência, de conhecer o mundo lá fora. Então, acho que a responsabilidade maior de você ter um cachorro educado em casa e não precisar estar o tempo todo, eu falo para o cliente, mas você também não pode só dar bronca no cachorro, só bronca. O cachorro já olha para ele e já tem medo, na verdade, não é respeito. Para o cachorro ter um respeito, que ele faz aquilo sozinho e com tranquilidade, isso é uma formação, de você falar com o cão, deixar o cão no apartamento e ele não mexer em nada. Então, isso é uma formação. Então, logo isso, do primeiro dia que ele chega em casa, já faz parte de você dizer, é como eu imagino ter um cão na minha casa, né? Quando você começou lá, 50 anos atrás, o pessoal já usava petisco ou não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Quando que você começou a usar? Eu não tenho uma data exata, mas eu sempre fui a favor, assim, o que anima mais o cachorro dele estar ligado em você e não no que está em volta, né? Uma bolinha, às vezes, faz ele ficar ligado em você, dependendo do truque que você vai treinar,
um aqui, então você tem uma coisa que ele gosta muito, você falou aqui, ele já olha para você e o que eu faço? Vem aqui. Aí quando ele vem, você dá uma bolinha, às vezes um brinquedo tipo cabo de guerra, que não brinco com ele que ele pode ficar agressivo. Não, é uma diversão. Então, você brinca com cabo de guerra, aí você pega um petisco, aí você pega uma ração que ele não gosta da ração. Então, você vai lá, um pedacinho de frango, ele não gosta de frango. Um pedacinho de fígado, você tem que descobrir o que o cachorro mais gosta. Um pedacinho de queijo fresco, não é encher de queijo, mas um pedacinho. Se você descobre o que o cachorro mais gosta, é a grande chance que você tem de ter sucesso, dele ter boa vontade, de estar ligado em você e não no que está acontecendo em volta, né? Então, o petisco eu acho importante, não tem um tempo assim que eu comecei a usar, mas eu sempre fiz o seguinte, o que o cachorro mais gosta, eu vou dar para ele em troca daquela obediência que ele está fazendo. Então, pode ser um carinho, pode ser um petisco, pode ser um brinquedo e pode ser um simples elogio. Bom, eu vou insistir ainda nesse assunto pelo seguinte, acho que uma das maiores dores das pessoas quando contratam um profissional pô, mas você usa petisco? Usa, mas não vai ficar viciado? Ou a pessoa que pegou um treinador que usa petisco e depois fala assim, pô, mas ele só vai obedecer com petisco? E como é que eu tiro o petisco? Então, se a gente puder dar uma dica pro pessoal que está em casa hoje. Então, já tem um cachorro que de repente aprendeu a fazer os comandos, ele obedece bem com um petisco. E aí você tem que gradativamente ir eliminando esse petisco. O que a gente pode ir fazendo para esse cão entender a tal da responsabilidade de obedecer um comando, mesmo quando não tem um petisco aparente, ali, uma bolinha aparente, alguma coisa assim? Então, eu acho isso, eu explico para minha equipe no sentido assim, você não pode ter um petisco para enganar o cachorro, um exemplo, tipo um petisco para que ele faça. Você joga e a hora que ele vai, você fecha a porta para ir para fora. Exato, né? Então você não pode usar o petisco, se eu tenho um petisco, esse petisco está na minha mão ou está no meu bolso, é meu petisco. Eu vou te dar na hora que eu achar que é correto. Mas também não pode nunca dar, né? Então, exatamente. Prometer e não dar, né? Exato, então. O cachorro tem que ser justo, né? O cachorro tem que acreditar em você. Sim. Então, você usa o petisco assim, eu tenho petisco, dá ordem para o cachorro, comando lá de que ele tem que fazer, ele fez corretamente, muito bem, aí você pegou o petisco, premiou ele. Aí depois você tem que fazer um treinamento de saída dessa dependência, né? Então ele não pode depender de você. Ter o petisco, aquele que eu falei agora há pouco do cliente, não tem o petisco, o cachorro não me obedece. Então você cria uma dependência. Tudo que você cria dependência, na hora que falta, a responsabilidade de um cachorro, se você chegar num estúdio para filmar, o cachorro ele tem que estar com uma liberdade de andar no estúdio, de ver as pessoas, passar em qualquer lugar. Então, se você já meio que pega um petisco e fica controlando ele para ele não ir lá bagunçar, então aí você está usando um argumento que não é válido, porque você está dizendo assim, presta atenção no petisco e não vai lá fazer isso. O mais legal é você chegar, deixar o cachorro com liberdade, as pessoas põem a mão e tal. Quando você sente que ele está exagerando, ou as pessoas estão exagerando no elogio, ok, aqui, espera aqui. Então ele já entendeu que você não quer aquela coisa. Então o cachorro entender você é onde você tem mais controle do cachorro, né? De você chegar num parque, soltar para ele, aí de repente vai vir uma pessoa lá, você fala aqui. Ele para do teu lado e ele sente que isso você não vai prender ele para levar embora. Se você só chama na hora de pegar na coleira, então o cachorro, daqui a pouco, ele fica dando voltinha porque ele acha que não passeou o suficiente ainda, né? Então, é muito importante que o cachorro confie em você e que a dependência do petisco, você tem que... Aí talvez seja uma coisa mais prática de explicar, não dá para explicar assim, mas é que você não pode criar uma dependência mostrar o petisco para o cachorro fazer. Faz isso e eu te premio, um exemplo, entendeu? Bom. Então, a diferença entre você condicionar o cachorro fazer pelo petisco ou fazer porque você está pedindo e depois a recompensa, né? Então, a recompensa eu acho que tem que ser depois. Tá. Acho que isso é uma questão que tem acontecido com frequência nos treinadores, né? Mostrar o petisco primeiro, para o cachorro obedecer. Ficar induzindo, né? Certo. Na fase de aprendizado, tudo bem. Sim. Então, como eu falei lá no começo, eu toda quarta-feira eu venho, não é reciclar, mas é passar a minha experiência para os treinadores mais novos da nossa equipe, para que eles trabalhem no mesmo sistema que a gente indica de trabalho, né? Não pode ter um treinador lá que treina diferente do que eu acho do que eu acredito que é correto. Então, a primeira coisa que eu falo para eles é assim, mecânico, quando eu digo, não é um intuito de fazer forçado, nada disso. É de você saber ensinar o cachorro sem o petisco. Eu quero ensinar o cachorro, por exemplo, a deitar.
Então, você fala deitado, a maneira como você pega na coleira, a maneira como você ajuda ele a dar o primeiro passo para deitar, aí ele já está deitando. Aí você pega numa outra vez, você faz isso aí. Ele ficou mais leve para deitar, então você pega o petisco lá embaixo e dá para ele e tal. Agora, você pegar o petisco e pôr na boca para baixar o cachorro, eu não acho válido, um exemplo. Então, eu treino primeiro o mecânico e depois o petisco. Quando você tem um cachorro de treinamento básico, é quando você fala aqui, fica, senta, deita, volta. Então, você tem o treinamento básico, você já tem a linguagem com o cachorro. Aí eu quero treinar um truque novo. O truque novo, qual que é? O cachorro, a gente está conversando aqui, ele teria que vir sentar numa cadeira aqui. Então, qual era a dificuldade que eu tinha lá no começo de filmagem? O diretor do filme era um casal de namorado e o cachorro tinha que entrar no meio e separar o casal. Então, quer dizer, quando ele me dá essa cena, eu exatamente ainda não sei exatamente o que fazer, mas eu vou pensar numa maneira de ser. Aí eu treino o cachorro de colocar uma bolinha no bolso do namorado, por exemplo, e ensino ele lá e pegar a bolinha. Então, ele entra no meio e pegar a bolinha. Então, aí eu peço de vez em quando para o ator jogar. Aí tem diretor que você fala, o cachorro tá aí, tá treinando, tal, o casal, vocês se abraçam, ele explica tudo pro casal, pode entrar o cachorro, quer dizer, o cachorro que é o que mais você teria que explicar, às vezes o diretor manda ele entrar meio na fogueira. Aí, com minha experiência, eu falo, olha, não é assim que funciona. Vamos ensaiar primeiro e depois o cachorro faz, né? Não, mas como assim? O cachorro não está treinado para fazer? Está treinado para fazer, mas a gente precisa mostrar para ele em que momento ele entra. Então, o cachorro está ali parado do lado, ele está comigo. Está rolando a cena que eu falo, vai. Aí ele vai, entra e atrapalha o casal e late e tal. Por quê? Ele foi ensaiado um pouquinho antes e mostrado. Então, alguns diretores, às vezes, faria isso. Colocava eu numa situação mais difícil, que era exatamente, ensaia com os atores, não ensaia com o cachorro. Então, tem que ensaiar com o cachorro, que é importante. Eles não têm tanta experiência e também têm pouca paciência, né? Eu verdade. já fiz alguns comerciais e sempre os diretores eram um maior empecilho. Talvez se eles não implicassem tanto, fosse mais rápido do que se fosse fazer do jeito certo, que é fazer os treinamentos e repetir, ensaiar, para poder filmar depois, né? Entrando nessa linha, o meu irmão Luiz agora está fazendo um filme grande, que é para Netflix, que é o Caramelo, né? Tem cenas com 35 cães, por exemplo. Que então, legal. Tem que ter uma experiência para fazer isso. O cachorro tem que, algumas cenas, estou falando só algumas, tem que subir uns caixotes e latir numa janela lá em cima específica. Então, você ensaia, põe os caixotes na altura certa que ele tem que subir e tal. Então, quando você entende da maneira de ser, então você facilita para o cão, né? Então, quando você tem que treinar uma cena onde o cachorro tem que ir lá e agir sozinho, é nessa hora que eu te falei que o cachorro tem que saber o que ele tem que fazer. Ele não vai lá e faz por acaso, ele faz porque foi treinado. Se você treina o cachorro com uma marca grande, uma moeda, o ator está sentado ali, você põe a marca, fala para ele, marca. Aí ele vai na marca, o ator elogia ele, tal. Depois você tira a marca e fala para ele, vai, aí ele já sabe que ele tem que ir no ator. Então, o ator é a marca para ele, né? Então, isso não é só para cachorro de cinema. Isso, no dia a dia, um cliente que tem uma criança pequena e o cachorro atropela. Então, na expressão corporal, você faz com o cachorro de longe, tipo assim, ele vem para a criança, dá a volta, dá a volta. Então, quando o cachorro tem um treinamento, você consegue qualquer coisa que você queira com ele, né? E Elias, quando você treina os cachorros, na maioria das vezes, você treina no começo usando guia ou sem guia? Sempre com guia. Então, assim, como a gente fala o começo de um treinamento é você conhecer o cão que você vai treinar. Então, se isso for num ambiente fechado, você pode soltar ele por alguns minutos e observar qual é as atitudes dele. Às vezes eu tenho uma sala de treinamento que a primeira vez que solta o cachorro, ele faz 10 xixi na sala. E eu deixo fazer os 10 xixi na sala, não tem problema. Só que depois eu peço, alguém limpa, desinfeta, aí depois eu vou com a guia, ele vai levantar a perninha para fazer Então, daí a pouco eu estou solto, sentado no sofá e solto na sala, ele vai ali no canto do móvel, aí tem um banheiro, geralmente a opção, que é ou um cone ou um banheiro, aí ele vai no banheiro, ele pode levantar a perna, quando ele levanta a perna eu falo, isso, muito bem, bom garoto. Então, observar o cachorro solto a primeira vez, eu não chamo exatamente de treinamento, eu chamo de observar para ver quais as atitudes que aquele cachorro toma. Conhecer o cachorro, né? Conhecer o cachorro. Segundo,
eu ponho a guia no cachorro e não ensino a andar junto, do lado, né? Por exemplo, a gente vê muito treinador que a primeira coisa que faz é junto. Então, eu ponho a guia no cachorro e vou passear com ele. Se for ambiente fechado ou aberto, ele pode, só não pode arrastar, mas ele pode conhecer tudo que ele tem direito. Eu falo o nome dele, ensino que ele... Primeiro ele entendeu o nome, sei lá, King, vem aqui. King, ele olha para mim. Então, eu ensino que o nome dele é isso. Quer dizer, o dono chama ele toda hora, até para dar bronca, chama pelo nome, né? Então, aí, o nome dele é uma coisa saudável. Então, segunda opção, soltar o cachorro. Segunda, pôr a guia e o cachorro seguir você, não ensinar nada para ele. E eu já falei para os treinadores, você não pode, na primeira aula, querer ensinar senta, deita, um monte de coisa para o cachorro. Aí você chama o cachorro aqui, aí agora eu vou fazer senta. Então, vem cá, isso e tal. Senta, não sentou, você vai lá e ajuda, que é a parte mecânica. Senta. Se você treinar o senta bem um dia, no outro dia você pode introduzir o deita, outro dia o da pata. Se você tiver paciência de não querer pôr todos os truques ao mesmo tempo, você vai formando o cachorro. E quando você traz uma novidade para ele, ele está interessado em aprender. Então, porque ele tá vendo que você está querendo pôr uma coisa nova. E ele te olha e você vai lá e põe na prática para ele. Por isso que eu chamo isso de treino mecânico. Então, primeiro, às vezes eu solto o cachorro para mim conhecer o cachorro. Segundo, eu levo ele para me seguir em qualquer lugar que eu vou. Com guia. Com guia. E depois eu começo o treino que eu chamaria de mecânico, que é pôr a mão e fazer o que eu quero. E aí depois eu entro com um petisco ou com alguma coisa a mais. Legal, bacana. Acho que a gente tem umas imagens desse início, o seu, alguns filmes. Histórico. Vamos dar uma olhadinha. Histórico. Arquivo confidencial. Do outro milênio. Pré-histórico. Mas com certeza o pessoal moderno, esse pessoal muito positivista, acha que esses seus métodos não são saudáveis para os cachorros. Não, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Isso aí Isso é Você 1975, eu acho. Tá novinho aí, hein? 75. Eu comecei a trabalhar com cães em maio de 75. Mais de 75. Quem que é esse Doberman aí? O nome dele é Tavis Falk, é um cachorro importado da Inglaterra. Na verdade, até hoje é meu cliente, família Corona, né? A Georgia, que é uma das filhas. Você vê que nessa época aí o Doberman era muito em alta, né? E esse cachorro ele ia para a exposição, mas no caso, nessa época eu ainda era funcionário, eu não apresentava não, né? Mas é um cachorro importado da Inglaterra, era um bom exemplar. Hoje não seria mais, né? Boa, legal. Não, bonito. Vamos ver Tudo a próxima. evolui, né? O condutor e o cachorro. É o mesmo? É o mesmo? Não, é um outro cachorro. Esse daí, inclusive, já era da minha criação, que eu fui um handler bastante de Doberman, né? Então, esse daí foi um filhote da minha criação. Eu tava garotão ainda aí, né? Sim. Aí já nos anos 80. Muito bom, Era época de Paulo Lang e tudo mais. Né? Boa. Vamos passar. Época do KCP. KCP. Né? Então, aí assim, aí já dando uma de empresário, né? Já fiz troféu. Aí é na Alternativas, não? Aí foi o primeiro ponto da Alternativas Dog, mas era na Portugal, em Santo André. Finalzinho da Portugal ali. Sim. Era uma casa grande. Aí foi a primeira base da Alternativas, né? Que já era uma escola para receber os cães e fazer os treinamentos. Nessa época aí, diria a época do fax. Você tá vendo o fax ali, né? Já anos 90. Nós estamos evoluindo. 70, 80, 90. Então, nessa época, tinha pouquíssimos produtos importados no Brasil. Aí era uma loja e uma escola, e era uma das lojas que conseguia trazer material importado, né? Então, eu tinha uma pessoa que trazia, então, uma guia. Então, às vezes, o pessoal vinha para a exposição em São Paulo, e o cara lá de São Luís do Maranhão. O que tinha? O Santa Mônica. Santa Mônica. Tinha mais uma também, que era do lado do Santa Mônica, eu esqueci o nome. Que a Santa Mônica, você precisava de um giz marrom, alguma coisa, sempre tinha lá, né? E aí, essa é o Ariovaldo, então. Apresentei muito cachorro para ele, muito gente boa. E aí, nessa época, eu abri a loja baseada até na Santa Mônica, né? Era uma loja que tinha caixa de transporte, que era uma coisa difícil de ter. Então, tinha as guias de exposição, tinha as rasqueadeiras, tudo diferente, né? E eu cheguei nessa época...
que eu falei de empresário, era uma época que eu montava um stand na feira, na exposição de beleza, aí vendia coleira guia importada, chetezinha para pôr dinheiro, né? Dinheiro, dar um volume de dinheiro bacana, né? Então, já fazia isso, né? De vender produtos, né? E esses troféus aí são de exposição? São de exposição. Eu, graças a Deus, tive bem sorte de ter um excelente criador de Doberman, foi o número 1 do Brasil por muito tempo, então eu fui um handler bastante famoso no meio de Doberman, aquela época que as companhias aéreas, já vi vocês fazendo matéria aqui, você podia viajar com 7 cães no avião. Sim. E era tranquilo, ia para Campo Grande numa exposição, então o cliente já alugava carro lá, então foi uma época bem de viajar o Brasil inteiro, né? A época de pontos corridos no ranking, que você fazia uma exposição em Campo Grande, no outro dia você estava fazendo no Rio de Janeiro. E eu parei com exposição justamente assim, quando você fazia a parte aérea era muito bacana, mas quando você pegava estrada, dava muito sono, porque você faz uma exposição, às vezes por economizar um hotel, você voltava no mesmo dia e por 2 vezes eu saí da estrada e falei, não, isso não é mais para mim. Muitos handlers faleceram na estrada, hein? É um perigo. Muitos. É um perigo. Aconteceu na Dutra, para você ter uma ideia, eu tinha um cliente bom em Maringá. Eu pegava um ônibus aqui na rodoviária à noite, ia até Maringá, numa quinta-feira, fazia aula lá na quinta, na sexta, que era a exposição. A gente via para uma exposição no Aterro do Flamengo, você passava aqui na Dutra, aqui na Marginal Pinheiros, e passava reto, né? Era uma viagem de louco. E voltando, no outro dia tinha uma exposição em Rio Claro, aqui em São Paulo, voltando na Dutra, eu dormi, o guarda-rei não me deixou sair, um exemplo, entendeu? Aí fala, você toma aquele primeiro susto, mas você precisa trabalhar. Aí você toma o segundo susto e fala, não, melhor mudar de ramo, né? Então foi aí onde eu mudei para entretenimento, para eventos, né? E deixei de ser handler, né? E você chegou a fazer competições de adestramento, algum esporte, além do agility? Mas competindo assim? Não muito. Não, essas provas que eu sei que existe aí de cachorro, cheguei nas especializadas, Nacional de Doberman, tinha o DT, que era Doberman de trabalho, um exemplo, né? Que aí tinha um treinamento que era o cachorro ser o cachorro. Testes, assim, de abrir um guarda-chuva. O bicho não ter medo, não ser assustado. Então, isso eu cheguei a fazer. Agora, naquelas provas de pastor alemão no Ibirapuera... Nem de Rottweiler você chegou a pegar, não, né? Rottweiler, não. Agora, de pastor alemão, sim, porque o pastor alemão, para ele acasalar, ele tinha que ter um permitido lá. Um permitido, então tinha que fazer o teste. Então, assim, competição mesmo de adestramento, não participei muito, mas achava bem bacana. Mas legal. Competir, não. Legal, vamos passar para a próxima. Como é que chamava aquela pastora que você competia no Agility? Neira. Era boa. Número 1 de Agility. Essa? Não. Essa, lá. Essa, tá vendo? Essa faz parte da história. Aí, por Essa era muito engraçado, porque os presidentes das empresas de ração, eles se reuniam na ANFAL, Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos. O presidente da Pedigree não ia, porque ele era do Sul, eu ia. Pensei que eu fazia lá. Mas assim, como eu era um cara do Agility, aí os caras também se empolgaram. E foi bom pro Agility. Foi bom. Porque aí tinha a equipe da Socio, a equipe da Purina, a equipe da Pedigree, a equipe da Nestlé. E as provas eram boas, porque tinha um certo patrocínio, né? Tinha uma verba, né? Mas nessa época aí, por exemplo, nas primeiras. Depois você seguiu sozinho, eu fui o pioneiro no sentido assim, eu vi o Agility, né? Assim, até que converso com ele até de vez em quando hoje, Wagner Ávila, ele tinha uma fita do Agility italiano, que ele andava com ele o tempo todo, e falava que o obstáculo estava fora do padrão, tal, falava pra gente que eles iam lá e tal. E acontece no Agility, quando eu vi o esporte, achei bacana, os primeiros Agility que a gente fez aqui, eu sei reconhecer isso, o cachorro nem queria pular, a gente passava ele por cima do obstáculo, né? Então era uma coisa bem... O primeiro, no comecinho mesmo, teve muita prova com guia, né? Então, o cachorro nem podia escolher, então... Hoje... Mas logo a gente viu que com guia era maus tratos. E aí, nas primeiras, não é o caso dessa, mas você deve lembrar que aí a minha empresa foi a primeira empresa de reunir 7 multinacionais, todas patrocinando, espaço grande. O que mais reclamava era o Dan, que ele era representante da Pedigree, então aí a barraca dele, todas tinham 5 metros, ele queria pouquinho mais. Todas as barracas eram iguais. Então, e aí... Mas você queria uma maior. Não, porque eu acho que como eu estava na Pedigree, eu conseguia patrocinar muita gente, talvez a minha equipe fosse maior, entendeu? Mas assim,
Era bem legal naquela época. Então, mas aí nessa época que eu organizei na Água Branca ali os primeiros eventos, no caso até que foi onde eu conheci o Dan, depois nas reuniões Junto da com Anfal. a Confederação de Sinofilia, lembra? Isso. Com a FECESP, acho que Fez era. certo. Aí eu tinha esses patrocinadores do evento, e aí a gente vinha nas reuniões da Anfal. E de vez em quando dava umas divergências lá do patrocinador queria mais, outro queria menos. Aí um diretor da Purina que foi nesses eventos falou assim: Elias, não quero nada oficial, eu quero um agility só Quem era, Purina. Sandra? Não, na época era Alexandre Antoniazzi. E depois veio Antônio Gomes, que era um colombiano e tal. Então, eles foram dizer assim, eu não quero agility competição, eu quero um agility diversão, agility brincadeira. Então, eu falo que às vezes o pessoal falava, esse obstáculo é muito baixo, esse é muito alto, mas é que a gente usava assim, para divertir o público. Para uma recreação. Né? Uma recreação. Então, aí ficou 26 anos viajando o Brasil, mas não assim as provas mesmo, competição. Igual que a gente participou junto, essa cachorra foi a primeira cachorra que mudou de grau. Ela era boa. Era uma pastora doidinha. Mas isso aí foi em 99, 2000, né? Acho que... Porque o primeiro paulista foi em 98, na Água Branca. Água Branca. E o primeiro brasileiro foi em 99. E essa daí, se não me engano, é em Campinas, no batalhão lá da polícia, não sei o quê. E aí ela tinha ganhado... Não lembro agora. Era boa. Ela fez, mas depois os Border Collie chegam, aí tem que... Não, e também a gente não evoluiu no sentido de... Isso aí na época até do Dante ter trazido... Não lembro o nome, uma loirinha que era... Silvia Trickman. Eu sei que era uma treinadora de agility muito boa lá fora. Ela fez um curso lá na Alternativas, tal. A gente aprendeu, foi... competi algumas vezes e tal, mas depois não seguiu na competição, porque aí o pessoal da linha do Dan, aí sim ficou na parte de competição. O pessoal da linha do Elias percebeu que isso não dava dinheiro. Vamos passar. Não, mas foi bom esse começo. Foi. Lembra do Gelson? Gelson Leite. Né? Olha aí. Olha, Elias. 87 aí. 87 é apresentando os cães. Vamos passar. Tinha cabelos aí nessa época. Aí foi uma gravação, não é? Aí já é bem recente já, né? Esse cachorro... o Floquinho, não é? O Maurício de Souza, fiz algumas reuniões com eles lá. Ele falava assim, que o cachorro tinha que ter uma aparência de que não tinha cabeça nem frente, era um pano de chão, né? Que é o Floquinho, né? Aí eu procurei bastante um Lhasa Apso. A gente fazia uns apliques para ter mais pelo até. Aí não, aí ele tá natural, né? Mas colocava uns apliques para ele ser mais peludo até. E esse filme foi um filme que foi um divisor de água em relação ao cinema, de fazer boas cenas, né? Esse filme, não que tenha cenas muito difíceis, mas o cachorro foi protagonista o tempo todo, né? Então, aí teve Doberman, que era o cão de guarda, teve vira-latas, teve vários cachorros, né? Foram 9 cães. E a vantagem desse filme, que não acontece sempre, esse filme, 2 anos antes, eles já me contrataram, o primeiro ator contratado do filme foi o cachorro. E então, você treinou todos os 9 cães? Todos os 9 cães. E esse daí, ele teve um treinamento de 2 anos para fazer o filme, porque quando o filme foi decidido fazer, eles achavam que primeiro tinha que ser o cachorro, né? Então, o cachorro tinha que ter o cachorro. Então, aí deu tempo de treinar, de fazer tudo... tipo, um apito, o cachorro desmaiava e tal, né? Então... E tinha cena de 2 ou mais animais na mesma cena? Sim. Como é que você faz para controlar os 2 animais, ou 3, ou 4, enfim, ao mesmo tempo? É um trabalho, por exemplo, de você achar o cachorro certo, de você treinar junto, né? Por exemplo, nessa cena, o Doberman, que era teoricamente o cachorro do mal, o cara que roubava os cachorros e colocava num local, numa hora veio não lembro de qual dos atores aí que soltava os cachorros todos, era o Cebolinha e tal. Aí os cachorros têm que estar junto e alguns cachorros tinham que subir meia escada e meio que atacar um personagem lá, o cara que era do mal, né? Então, às vezes, a Doberman subia, o pastor australiano não subia, então aí você teria que fazer com que eles fizessem isso ao mesmo tempo, né? Então, aí você ensaia várias vezes até você chegar
na cena, né? Tem hora que é mais complicado, mas acaba chegando. O cachorro cansa também, né? Então... E o diretor quer fazer a cena rápida, é bem complicado mesmo isso aí. Então... Vamos passar para o próximo. Acho que tem mais do Floquinho aí. O Floquinho foi um personagem bem marcante para... Aí o Maurício de Souza. Aí já é no pré-lançamento, né, do filme, no cinema, né? Ele teve uma cadeirinha para ele assistir o primeiro filme também, né? Boa. O Maurício ficou fã dele, porque ele foi várias vezes lá na sede deles, fazer o treinamento, tudo, né? Aí é uma casa em Olambra, que eles chamam do Limoeiro, né? Que tem toda... Ali, por exemplo, tem uma cena que tem uma casinha de madeira, então o cachorro tinha que estar lá dentro, depois ele tinha que, em determinado momento, sair, então ele tem que estar olhando para mim, que seria o treinador. Os atores fazem a cena deles e no momento que o cachorro, que eu sei na fala que o cachorro tem que entrar, eu falo, só chamo a atenção dele e faço um sinal e ele vem. Então, é umas cenas treinadas que tem que estar bem ensaiadas, né? Legal. Vamos passar. Sem comando verbal, só comando gestual. Em alguns momentos pode ter comando verbal. Por exemplo, você está vendo ali uma marca no chão, Sim. né? É que ele teria que desmaiar, né? Então... Ele vai até o target lá Isso. e aí que ele tem que desmaiar. E essa lona que você põe é só por algum motivo específico, além do target? Não, a lona mais é proteger da grama aí, que devia estar molhada, alguma coisa, aí vai né? sujar o pelo do Floquinho. Era um ensaio antes, né? E você tinha só um Floquinho ou tinha covers dele? Tinha um segundo. Dublês? No cinema é obrigatório você ter o dublê, né? Mas o dublê não trabalhou nesse filme. Se deu bem, então. Então aí é um treinamento, né? No caso de chegar até a marca, mas depois ele tem que saber também não precisar da marca. Que acho que é o próximo vídeo. Vamos ver. Então você treinou ele com a marca para depois ele poder fazer o movimento sem. Então aí já é o ator lá na Alternativas, né? Eles vieram um mês fazer laboratório, conhecer o cachorro, saber o cachorro seguir eles, né? Uhum. Então, para o cachorro não ser um desconhecido. Tá vendo aí? Tá fazendo uma cena de seguir, né? Uhum. Então, a gente já fez um outro filme, Mundo Cão, também, que está aí na Netflix, com Lázaro Ramos, que ele também veio uma temporada, ficou em São Paulo, fazendo laboratório para aprender a lidar com o cachorro, né? Legal. Então, aí, por exemplo, a criançada vinha para fazer ensaio. A questão do petisco. Você viu ali, eu dei um petisco para o garoto, porque aí, ó, ele chamando o cachorro, ele vai. Agora, depois que ele aprende, faz todo o percurso, aí você não precisa mais do petisco, né? Entendi. Então, aí, ó, você vê que ele vai desmaiar e aí o menino premia. Então, isso é treino, né? Legal. Boa. Bom, eu acho que as próximas... Vamos ver o que tem nas próximas. É o galã. É a fase galã. Quando você era ator. Mas tem alguma história especial desse cachorro? Não, são de trabalhos mesmo. São de trabalho. Isso aí já é na Dog Sport, já é mais moderno, né? Tá. Então, vamos passar para as próximas. E esse aí? Esse é um filme, acho que é da Vivo, se não me engano, da Vivo, acho que é. O cachorro dorme na cama do dono, o espaço atrapalha o dono. Então aí, como é só uma foto, mas essa era aquele cachorro destruidor da casa. Então ele pegava uma garrafa PET e destruía, ele pegava uma planta, então era o pessoal correndo atrás dele dentro da casa, né? Era o cachorro terrorista, do jeito que as pessoas falam que é, né? Bagunceiro. Então tinha que ensinar bagunças para ele, então, né? E aí, depois? Quando acabou a gravação, esse cachorro voltou para a família dele ou esse cachorro era seu? Você acredita que esse cachorro era meu, mas ele teve um problema assim, não um problema porque aprendeu o filme, agora ele vai ser destruidor. Mas eu fiz esse filme com ele, logo em seguida entrou outro filme que ele ia fazer, e nesse filme ele tinha que destruir as coisas, roer cadeira, roer mesa, né? Aí tem um outro filme que não tinha nada a ver, numa casa. Aí eu colocou a cena lá, ele tinha que vir no meio do sofá e deitar na família. Tinha uma mesa de centro, assim. Antes dele chegar na mesa de centro, ele começou a roer o canto. Os caras, não, essa mesa é da casa, pelo amor de Deus. Aí fui lá e tirei ele. Mas é que ele lembrou da cena. Boa. Vamos passar. Esse daí já é um estúdio de foto. A gente faz foto para a Purina Mundial, né? Então, todo ano a gente faz fotos aqui. Purina vai para o México, para a Argentina, para o
Canadá, então a gente faz em média aí 20 cães e 18 gatos, essa última foto a gente fez. Gatos, a gente ficou bem conhecido também porque o pessoal que tinha de profissional falava que o gato não obedece fora e tal, mas os gatos nossos tudo treinado. Você treinava com rato? Não, gato você tem que treinar um pouquinho diferente de cachorro, que você tem que deixar ele fazer o que ele tem que fazer, achar que ele está no comando, né? O cachorro gosta de obedecer, o gato gosta de ser independente, né? Mas eu treino bem gato também. Legal. Boa, vamos passar. É um campo lá, né, da Alternativas, né? Tá. Onde tem uns brinquedos. Isso é no meio de Santo André? É próximo, é um bairro tipo chácara, mas é 20 minutos do centro. Você vê que eu tenho uma corredeira por fora, onde está a areia? Sim, sim. Então a gente usa para exercitar naturalmente os cachorros, né? O cachorro tem um problema de temperamento, às vezes solto, aí você solta, aí eles correm em volta, se eles querem tipo se estrear pela tela, você já corrige. Então é um estratégico para treinamento também, né? Legal. Vamos passar. Isso aí já é uma apresentação em estádio de futebol, uma época de uma campanha que a Nestlé faz bem. Então, aí os intervalos dos jogos de futebol, os principais jogos, Porto Alegre, Morumbi, Pacaembu. Então, a gente fez vários eventos em... Esse aqui é o André Rosa, né? Ou não? É. Então, André Barreto, se não me engano. Cadê o André? O André Barreto aqui. Como é que chamava aquele bordo do André? Esqueci o nome dele. Cuica? Não. Não. Cuica era do Dante. Antes do Fenômeno. Esqueci. Do André Rosa, você tá falando. Tá. Esse último aqui é bem conhecido do Agile também, aquele que faz Ziotune, Edu, né? Cadê o Edu? É o último aqui, eu acho. É? Não. Sim. É o Edson. Esse é o Edson, não é o Edson ali? É o Edson. É o Edson. É o Edson. É. O Edu não tá aí, acho, hein? O Edu não tá, não. Então, O Barreto tá. O Barreto tá aqui, ó. André Barreto. Então, nessa Rosa. época aí, a gente trabalhava com vários profissionais, assim, né? Então, aquela história, pagava cachê e eles faziam o trabalho que eles sabiam fazer, né? Sim. Aí no estádio de futebol, a gente montava uma corridinha no meio, tudo para desmontar rápido, e depois um treinador em cada esquina ia fazendo uma roda, né? Para todo o público ver, né? Era bem bacana. E como que era a ambientação desses cães? Porque é um barulho diferente no estádio, né? E todo mundo falando. Nunca se assustaram? Não, porque aí cada treinador tinha o seu cão controlado, né? Então são cachorros já social, não tem medo de barulho, tudo, né? Então, eu já reconheci ele. Então, eu acho que eu nem tô nessa foto aí, eu acho que aí já era o empresário. Já. Boa. Você pode ter tirado a foto. Vamos passar? É isso. Não sei se tem mais. Acabou. Tá. Bom, vamos entrar no assunto do não, vamos, porque assim, eu certeza que a gente sabe, né? Que nem ele, você usa a palavra correção, você usa limite. E hoje em dia isso não está muito na moda. Né? Como também tem o problema das ferramentas. Então, como é que você consegue conviver hoje em dia com tudo isso sem... sei lá... Sem ser cancelado. Sem ser cancelado, sem que os clientes te julguem, ou sem que alguém... Ou se simplesmente não mostra, faz seu trabalho e dane-se. Não, na verdade eu não escondo nada. Por exemplo, eu prefiro trabalhar no começo de conquistar a confiança do cliente para dizer assim, olha, isso é preciso ser feito, um exemplo. E se ele dizer, não, isso eu não quero que faça, não é que eu dizer assim, eu não vou treinar seu cachorro. Existe o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. O cliente escolheu o caminho mais difícil, por exemplo, treinar um cachorro com o peitoral. Eu não acho, eu acho que o peitoral emburrece o cachorro, não é quando o peitoral não é bom. Você quer pôr um peitoral fashion no seu cachorro para ir pro shopping e tal, treino básico para ele, depois você põe o peitoral, a coisa mais normal do mundo, né? É que eu falo, pessoal, usa o peitoral depois que ele já sabe andar na guia, né? Agora, se você põe um peitoral num cachorro sem treino nenhum, você arrasta ele, é como se você tivesse com um bunch puxa você para lá, puxa para cá, você começa a deixar de ser inteligente o cachorro e começa, eu uso a palavra que às vezes não sei se é a mais correta, você emburrece o cachorro, porque você tira ele da situação, você não ensina ele, né? E a questão de, por exemplo, outra coisa que eu falo para minha equipe é nunca faça uma coisa que você não faria na frente do cliente, né? Então, por exemplo, eu não faço uma coisa que eu faço, só vou fazer isso aqui porque o cliente não está. Tudo que eu faço, eu assumo a minha responsabilidade. Se eu tiver que dar uma correção no cachorro na frente do cliente, eu faço. E se eu tiver que, por exemplo,
forçar uma coisa que não tá legal, eu não forço, por exemplo, não preciso, um exemplo, entendeu? Então, um cliente que você começa, eu tenho vários clientes que a primeira vez que você chega em casa dele, eu falo, não, enforcador com o meu cachorro de jeito nenhum. Então, o cliente já fala isso. Então, eu vou e dou essa aula de orientação para o cliente. Falo, olha, o meu trabalho é educar o seu cão. Se você confiar no meu trabalho, eu vou educar o seu cão. Se você não confiar, não vai ter trabalho. Ah, você tem medo de perder o cliente? Não. Graças a Deus, eu sempre tive uma clientela, uma quantidade de cliente que te dá essa liberdade. Por exemplo, eu falo para a nossa equipe, se você tem 10 clientes que te pagam as suas contas, o 11, ele pode ser tratado não mal, mas é tratado assim, nas nossas regras, no nosso jeito. Ah, vou treinar com um treinador do lado. Eu já tive vários clientes que não treinou comigo e quando o problema piorou, voltou. Já passou por 3 treinadores e não resolveu o problema. Então, agora eu quero com você. Então, assim, nosso jeito é esse. Eu não sei porque hoje em dia eles insistem em dizer que um cachorro corrigido vai desenvolver problemas depois. Traumas. Mal corrigido, ansiedade. Não, você não pode falar um simples não, você não pode... Não. Não, então assim, eu tô falando bem corrigido, Exato. né? Assim, como a gente também corrige nossos filhos, né? Um cachorro que eu corrijo, ele não tem medo de mim, por Lógico exemplo, que não, entendeu? ele Então, respeita ele você. respeita. Então, o cachorro, ele gosta. Às vezes eu falo pro cliente o seguinte, se o cachorro tá ali, ele quer escutar um não bem dado, um exemplo, do que você virar as costas e passar reto. Então, o cachorro, ele dá muita importância pro que você dá importância, né? Então, se você começa... outra coisa que eu falo muito, se você está sentindo dificuldade de ensinar determinada coisa para o cachorro, ensina outra. Se você ficar no problema, você fica focado só no problema. Então, o cachorro, ele late muito para a campainha. Você vai ficar tocando a campainha? Ensina outras coisas bacanas para ele e tal. Depois treinar a campainha é a coisa mais fácil que tem, um exemplo. O cachorro briga com todo mundo na rua. Você vai encontrar um monte de cachorro num passeio de parque para corrigir o cachorro, você vai ter que ser mais... Então, tira ele do problema, ensina e depois vai para o problema, né? Então, paciência, não é que eu assim, eu passo anos treinando o cachorro. Tem cliente que eu fico feliz porque eles fidelidade de muito tempo, né? Mas no caso, por exemplo, a pressa de você tirar um problema, você focar no problema, por exemplo, você dá um cachorro para o treinador novo treinar. Primeira coisa que ele faz, junto, senta, não é o principal para o cachorro. O principal é confiança, ele olhar para você, você falar com ele te entender, ele querer estar com você. Quando você tira a guia de um cachorro e que ele foge de você, é porque você não fez a base, você não fez a coisa certa, né? Já vi vários comentários que a guia longa para começar a treinar um cachorro no parque, a guia retrátil para você dar mais liberdade para o cachorro. Acho que tudo isso ajuda você, assim, eu não confio no meu cachorro, eu vou colocar uma extensão da minha mão, né? Então aí você acaba tendo controle. É válido quando você tem aquela dúvida, principalmente em cidades grandes, né? De você ir para um problema num parque que se o cachorro errar um pouquinho, ele é atropelado numa avenida. Agora, se você vai num lugar muito grande, na guia mesmo, você pode ensinar o seu cachorro a estar... Falou o nome dele, ele olha para você, ele aproximou, você põe a mão, você solta ele, de vez em quando você chama ele sem necessidade e só agrada. Então ele vai se sentir muito mais seguro de te obedecer, em vez de você ter que ser firme com ele, né? Então essas ferramentas podem ajudar em determinado lugar, mas em outra também eu tenho um cliente que às vezes usa esse argumento e o cachorro fica dependendo da guia longa por um bom tempo, né? Qualquer coisa ele pisa na guia, né? Sim, não, e a guia longa mal utilizada também é um problema, né? Um tempo atrás aí eu estava dirigindo, descendo uma rua em baixa velocidade, da rua da Vet Ideal, do nosso espaço, e um rapaz no sentido contrário com um Spitz. O Spitz simplesmente, o cara distraído no celular, o Spitz simplesmente foi pro meio da rua, cara, e a guia foi aquela guia retrátil, foi esticando, se eu não tô ligeiro ali, eu tava bem devagar, então foi bom também, eu atropelava o cachorro, porque o cachorro tava completamente à vontade para fazer o que ele quisesse, inclusive atravessar a rua sem o dono perceber, né? Então, e às vezes você tem muitos donos distraídos, né? Mesmo ele usando a guia longa, ele é bem distraído, né? Então, às vezes o cachorro acaba
fazendo alguma coisa mesmo com a guia longa. Eu tenho uma história, assim, não gosto muito de contar especificamente de cliente, mas essa é uma que eu acho bem grave. Um passeador com a guia retrátil, um cachorro que eu treinava, eu já tinha parado de treinar, só tinha passeador na Faria Lima. Um dia de uma tarde de chuva, começou a ventar muito, caiu uma placa e o cachorro estava na guia retrátil, pulou para frente, o carro atropelou e matou, né? Quer dizer, é perigoso. Não deu tempo dele travar. Culpa total não é, mas é assim, o acidente. Foi um acidente. Não, foi um acidente, mas talvez uma imperícia de não usar a ferramenta correta no lugar correto. Né? Você não tá pode andar parado... na Faria Lima com uma guia de 10 metros. Não dá, cara. Desculpa. Ou com uma guia dessa retrátil. Então, exato, uma guia de 10 metros não dá. Destravada, né? Então você tá na guia para atravessar, travadinha, de todo lado, né? Sim. Então, não tô nem julgando, só tô comentando que é o tipo que a gente chama de acidente, né? Tá na hora errada, no lugar errado, né? Então, sim. Aí precaver. Elias, você acha que você mais mudou no seu jeito de treinar ao longo dos anos? Ou seja, o que você fazia lá no começo da carreira ou no meio da carreira que você já pensa de modo completamente diferente, assim? Uma das coisas principais eu acho que é treinar cães de guarda, né? Por exemplo, hoje praticamente os clientes não precisam muito mais disso também, já foi uma facilidade, mas lá atrás era muito o grande número de clientes querendo cão de guarda e que mordesse mesmo de verdade, você tinha que provar que mordeu, né? Mas você acha que hoje não se deve treinar mais cães de guarda ou não? Você só não tem esse tipo de cliente não, mais? Eu não tenho, assim, a nossa escola evoluiu um pouco, não estou dizendo que as outras não evoluíram, por exemplo, a gente vê vários profissionais aí que fazem esse trabalho, né? Porque agora acho que segmentou bem, né? Sim, sim. Então, é até um outro público, né? Então, agora o diferencial que eu falo é que esse cliente de trabalho mesmo, ele paga pouco, um exemplo, né? Então, depende, viu? Acho que tem gente que consegue ganhar bastante. Como eu não estou no mercado, então de repente você não sabe. Treinar um cão antes de sequestro é bem difícil essas coisas, né? Sim, não, com certeza. Não, mas eu digo de técnica. Então, mas aí isso é uma coisa. Hoje, por exemplo, se a pessoa quer ensinar um cão de guarda, não é a especialidade da minha escola, um exemplo, entendeu? Eu sei fazer, sei como fazer, mas a minha equipe nova talvez nem saiba como fazer, um exemplo, porque eu não ensinei para eles, porque não é uma prioridade nossa, né? Nossa. Então, prioridade nossa, um cliente que ele usa lá o banho, usa a academia, ele usa o transporte, ele usa o hotel. Então, um cliente que potencial gasta muito com o cachorro, né? Então, esse é um cliente, é o nosso foco principal. O cão de guarda não é mais o nosso foco, mas não tira o mérito dos profissionais que fazem essas competições de prova, tudo. Não tenho acompanhado, vi recente, acho que para esse filme que o meu irmão precisava de umas cenas, acho que de guarda e tal, tem um treinador, Vladimir, que é lá do ABC, que ele tem todo o equipamento de fazer ataque, então a gente contratou ele para fazer, e ele estava falando de um profissional brasileiro que ganhou uma categoria. Mundial, sim. Eu não conheço, mas então, você vê, o cara é um cara dedicado. Eu vi você, acho que comentar alguma coisa num episódio sobre canicross, né? Então, eu tenho meu sobrinho que ele é um atleta. Sim, William. Não, o Renan. Não, Matheus. Matheus, isso. Matheus. Então, ele foi agora para a Alemanha, para recente e tal. Isso. E ele é um menino muito bom nessa competição, mas, por exemplo, eu não acompanho as competições, então não tenho muita ideia de canicross, né? E as provas de trabalho deve ter sido um mérito, porque eu vi na internet todo mundo elogiando, deve ser prova muito difícil para você ganhar, né? E aí dedica um profissional, tem a parte de competição, de gostar, né? E aí eu não sei a parte financeira, como é que funciona. Realmente eu não tenho acompanhado treinadores de cães de trabalho, né? Eu acho que hoje em dia, com essa insegurança aí, deve ter um bom mercado de cães de segurança. Teve uma fase da minha carreira que empresas até alugavam cães, né? Sim. Agora é meio proibido. Tá meio proibido. Eu acho que até deve ter, mas é por baixo do pano. Existe, sim, com certeza, em uma cidade grande como São Paulo, tem um mercado para cães de proteção. O problema é que, mesmo em São Paulo, está muito verticalizado, então muitos prédios, e a galera de prédio quer cachorro menor, ou até um cachorro grande, mas não precisa da segurança, né? Então, eu não sei exatamente o dia a dia desses profissionais, um exemplo, mas assim, quando eu estava falando em relação a negócio, o Dan comentou agora há pouco, você vai evoluindo para uma categoria. Eu tenho amigos que eram handler, que hoje passam dificuldades, um exemplo, a exposição caiu muito o nível de cliente. Os caras não se reinventaram, né?
Os caras ficaram sempre na mesma coisa. Exato. Então, por exemplo, teve uma época que você tinha clientes em potencial muito alto, todos os handlers tinham clientes bons que pagavam a conta, e recente eu fui visitar algumas exposições e realmente, assim, os profissionais caíram muito a qualidade, os cães caíram a qualidade e a competição deixou de ser tão competição, né? Sim. Então tá bem menor, né? Antes, uns anos atrás, umas décadas atrás, talvez tinha mais cão em exposição, mais gente interessada por exposição, né? Hoje em dia também o criador é visto como vilão, as coisas mudam muito, né? Então, isso aí é muito polêmico. Por exemplo, como eu fazia alguns programas de TV, assim, tipo de entrevista, tudo, sempre quando tinha polêmica que era em relação a essas coisas, eu não gosto muito de entrar muito em polêmica, de dar opinião e tal, mas é assim, você ter a sua opinião e não entrar muito, por exemplo, hoje você convencer um protetor de que a coisa pode ser assim, é difícil você conseguir. Essas pessoas, às vezes, nem querem conversar com você. São muito radicais, né? Eu fazia evento da Nestlé, você vê, a Nestlé é super preocupada em bem-estar animal, ela vende o produto, aquela coisa toda. Você vai, assim... Hoje eu não faço mais, mas o Dan fez muitas essas feiras que tinha, aí as pessoas, ai, tadinho, ele tá com sede. Se você fosse dar o tanto de água que as pessoas, cada uma passa e manda você dar água pro cachorro, então às vezes você, além de cuidar, você tem que aparecer que você cuida, né? Então você tinha que ter um potinho de água lá, porque senão tal, alguém reclamava. Ai, ele não tá incomodado com esse barulho e tal. Aí eu tenho uma seguinte frase: esse cachorro que está aqui passeando comigo, que está fazendo esse evento, ele talvez seja mais feliz do que aquele cachorro que está num quintal de luxo. Quintal de luxo não sai para lugar nenhum. Se você, por exemplo, falar assim, a partir de hoje você não precisa pagar mais suas contas, deixa que eu pago, tudo certinho, mas você não vai sair desse estúdio aqui, por exemplo, né? Ficar no sofá. Então aí você vai achar maravilhoso as primeiras vezes que alguém te pagou todas as suas contas, mas daqui a pouco você quer ver alguma coisa diferente, né? Sim. Então você levar o seu cachorro para alguns lugares, agora, vamos falar de evolução, como você perguntou. Talvez hoje eu não faria coisas que eu já fiz antigamente. Um exemplo, né? Na época dos agility, insistir para que um cachorro que não corre tanto fazer a prova. Então, o cachorro, eu acho que hoje ele tem que ter talento. Você tem que escolher como jogador de futebol. O cachorro tem vocação para aquilo, ensina para ele e ele vai fazer por prazer. Agora o cachorro não quer ficar encostado e você vai lá, pula. Então, eu acho que você tem que respeitar o limite do cachorro, né? Quando que você acha que é o período ideal para começar um treinamento? Ou seja, filhotinho, um pouco mais para frente? Quando que é bom começar o adestramento? Do meu trabalho, da maneira que eu imagino, e eu tenho muitos clientes que eu dou aula de orientação sem ele ter o cachorro. A aula só para o cliente. Eu vou na casa dele, ele, olha, eu vou comprar um cachorro, vai chegar daqui 20 dias. Eu faço uma aula com esse cliente, tipo de apartamento, como é que ele quer, como é que ele imagina um cachorro na casa dele. Então, é antes dos 60 dias. Aí, com 60 dias, eu acho que o cliente já pode chamar um profissional. Não é para ficar ensinando senta, deita, é manuseio, colocar a coleira, andar, aulinhas curtas. Quando o cliente tem um potencial financeiro que ele pode bancar isso, 60 dias é um bom começo. Aí depois, para ele frequentar um ambiente com mais cachorro, todos os veterinários recomendam, não, tem que ter todas as vacinas em ordem e tal. Acho justo que, às vezes, assim, na nossa escola a gente não tem nenhum cachorro com problema de saúde. Nossa. Mas, no caso, por exemplo, pode ser que um lugar que ele saia na rua, hoje você não tem poucos cães de rua, né? Para pegar uma virose brava. Por exemplo, eu fui da época que sinomose e parvovirose matava um monte de cachorro, né? Uhum. Hoje, super controlada. A raiva, eu trabalho 49 anos com cães, eu nunca vi um cão com raiva mesmo, né? Com a doença. Hidrofobia. Então, quer dizer, mas é obrigatório por lei, tem que ter a vacina e tal. Então, eu acho que é importante. Então, você treinar um filhote a partir de 60 dias e você ver ele crescer, desenvolver, acho isso importante. Agora, se você dizer assim, olha, eu não tenho tanto dinheiro, você deixa o cachorro aprontar muitos problemas até 6, 7 meses, aí seria uma hora que você fala, opa, agora eu preciso de um profissional, porque eu não estou dando conta, né? Essa é uma evolução, porque eu tenho certeza que quando você começou lá atrás, você não começava tão cedo, né? O pessoal falava, você tem que esperar 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, né? Mudou bastante isso. Mas até que para um cão de segurança, precisa esperar mais tempo mesmo, né? Não, sim, mas a obediência... Mas a obediência, o pessoal falava, não, espera até 6 meses para começar depois. O grande diferencial que eu acho que a gente tem hoje, diferencial da Alternativas,
não estou dizendo que a gente só tem cliente com potencial alto, mas eu digo assim, o cliente que tem um potencial, que comprou um cachorro e como se ele tivesse um filho, e aí ele vai ter a babá, você ajudar a cuidar o cachorro, a gente vai dar toda a orientação, o cachorrinho está aprontando, traz para o nosso centro de treinamento, ensina a higiene no lugar certo. Então, aí o cliente tem que ter o quê? Uma condição de pagar a mensalidade. Às vezes tem cliente que ele só traz o cachorro quando ele está com problema que ele sentiu que não vai resolver. Então, aí é o cachorro que começa mais tarde, né? Nessa época que a gente está falando, era muito de você comprar o filhote, bota uma casinha lá no quintal e se vira, né? Era diferente a relação, né, que a gente tinha com o cachorro do que a gente tem hoje, né? Hoje, de fato, virou um filho mesmo e membro da família, né? Aí, se você puder... como é que fala? Dar os graus assim. Se você vai comprar um filhote ou adotar um filhote, eu já fui com vários clientes no abrigo adotar um filhote. Como é que você pensa ter um filhote? Mais esperto, mais alegre, mais participativo? Não é que você acerta, mas como você é mais experiente, você, num abrigo, você vê ali eles correndo para lá e para cá e você já tem uma ideia de como vai ser aquele cachorro, né? Uhum. E acertar 100% não é verdade, porque eu já tive... cliente que viu o cachorro no shopping, molhadinho, tadinho, ele levava a comidinha lá, o cachorro comia, ele fazia um carinho, trouxe para casa 30 dias, ele mordeu a família toda, né? Tem um outro cachorro que uma cliente falou assim, Elias, eu quero adotar um cachorro, mas eu não quero, tipo, ir num abrigo e pegar um que está cuidado, eu quero um cachorro que está precisando de ajuda. Não importa a idade, não precisa ser filhote e tal. Ele quer um problema. Então, aí eu peguei e arrumei essa cachorrinha para ele. A cachorrinha boazinha, brincalhona, o cara tinha uns cavalos e a cachorra deu cria, o cachorro tudo solto. Você chamava aqui, até sem treinar, você falava senta, os filhotinhos super assim. A mulher essa cliente tinha 2 cachorros de pequeno porte. Uma semana lá, o cachorro deu um pega em uma das de pequeno porte. Eu falei, leva ela, que eu não quero que ela vá nas minhas coisas. Eu falei, você deixou de ser rica. Eu falei, você tinha a oportunidade de ser rica e não foi. Aí ela voltou para alternativas, a gente achou uma outra boa família para ela, né? Mas assim, às vezes o cachorro não sabe a noção que ele tem acabou de ganhar uma casa maravilhosa e causou, né? E tem algum tipo de cachorro ou de problema de cães que você acha que é mais difícil de resolver? Ou que você tem mais dificuldade, sei lá? Eu acho que o problema que cresceu bastante, que a gente tem bastante cachorro lá treinando, é o cachorro que come as próprias fezes, né? Então Coprofagia. A gente conversa com veterinário, conversa com nutricionista, e ninguém tem uma resposta exata. Treinadores, não tem um treinador que vai lá e diz, olha, faz assim, assim, assim e acabou, né? Tem cachorro que você resolve rápido quando é só um hábito, porque ele estava no criador que não tinha uma higiene muito boa, então caía a ração junto com o cocô e tal, e ele não tinha uma higiene, você traz o cachorro para um ambiente mais controlado, então no apartamento ele começa a fazer, você traz na escola e começa a controlar ele, soltar, recolher na hora certa, tudo, e aí você resolve o problema. Mas você vê cachorros mais adultos, cachorro com 2, 3 anos, que acontece isso, e que é muito difícil você reverter essa situação. Mas é um comportamento natural da espécie, né? É natural. A coprofagia às vezes pode vir de um mau manejo, mas pode ser um comportamento natural da espécie também. Né? Tem gente que fala que tem, sei lá, pesquisas que dizem que o cachorro comia as fezes para não deixar seu rastro. Ou repor narração muito forte. Não. Falando lá nos tempos antigos. Uhum. O cachorro comia as próprias fezes para que o predador dele, ou que a presa, não seguisse. Não soubesse que ele estava lá, entendeu? Tá. Então, que é um comportamento natural da espécie. Agora, lógico que tem coprofagias adquiridas aí por comportamentos inadequados do ser humano em relação ao cachorro. Então, eu tenho vários cachorros na escola hoje que o dono não tem horror que o cachorro faça isso e realmente não é uma coisa agradável. O cachorro não tem a mesma percepção de higiene que a gente tem, né? Uhum. Então, os clientes normalmente assustam muito quando ele vê essa coisa, quando ele come com gosto mesmo, que ele come tudo, não tem? Então, aí realmente é um problema. Hoje eu acho que questão de muito cachorro no apartamento, muito confinado, eu acho que isso tem a ver, mas eu já conversei com vários veterinários, com nutricionista e com outros treinadores, eu acho que hoje isso é uma dor que é uma das mais difíceis, por exemplo, higiene no lugar certo, essas coisas todas se treinam, o cachorro fica bom. Essa eu acho que perde, não sei se é a opinião sua, eu acho que perde um pouco do controle da gente
resolver o problema, né? Precisa entender exatamente qual a causa, né, para tentar as soluções. Mas eu queria, enquanto você falava, eu pensei numa coisa que é o seguinte: não é que muito tempo atrás não existia ansiedade de separação. Sempre existiu, mas ela se manifestava de uma maneira diferente, porque os cães, como a gente acabou de dizer, viviam no quintal, né? E então seria destruir alguma coisa, ele destruiu o jardim, sei lá, comia o pneu do carro, alguma coisa assim. É diferente de hoje que os cães vivem dentro de casa e vai destruir o sofá, vai destruir a TV, vai, sei lá, comer o fio do iPhone, né? Como que você enxerga a ansiedade de separação? Então, eu enxergo assim, que realmente tem cachorro que é diferente de outros, né? Por exemplo, tem cachorro que realmente tem essa ansiedade mais forte, né? De separação, mas eu acho que está muito ligado ao próprio dono criar essa situação, né? Eu fui atender um Spitz que ele morde a barra da calça da dona quando ela vai sair de casa, e ela morre de dó de que sair de casa, né? Então, ela não vai sair mais de casa. E já tive uma cliente que, aquelas coisinhas americanas que antes tinham uma janela para pular, ela deixava o cachorro dela desse lado, ela passava por esse lugar para sair, né? Ela sai de casa pela janela? Pela divisória da cozinha e da sala, né? Então, eu acho que essas histórias assim, você vê que o dono alimenta o cachorro a continuar fazendo isso, né? Então, assim, existe, é uma situação também que requer um detalhe de você entender por que o cachorro está fazendo, corrigir. E aí vale uma câmera, alguma coisa para acompanhar ele o pós, porque às vezes a separação na hora, ela parece meio dramática, mas tem a maioria dos cachorros que depois ele fica bem e depois quando o dono chega, volta a ansiedade de novo, né? Sim. Então, às vezes você precisa entender mais o dono e o cão. No caso nosso, eu tenho cães que realmente tem um problema muito grave, que ele treme, que ele fica ansioso assim, e aí se você faz carinho nessa hora, você alimenta essa ansiedade, ou se você quer dar um carinho, se alimenta. Então, às vezes é um cachorro que se você não é tratar mal, mas fica lá, independente. Ajuda bastante a mudar. Mas você acha que esse tipo de problema você consegue resolver no intensivo, por exemplo? O cão ficar com você um tempo ajuda? Ajuda no sentido dele ter uma vivência diferente que é a da casa e, às vezes, geralmente, isso eu falo por mim, eu tenho mais problema com os donos desses cachorros do que com os cachorros, né? Então, os donos acabam... Vou até falar aqui, mas um dono recente é que ele dava beijinho no cachorro e o cachorro não gostava, o cachorro rosnava para ele, né? Eu falo, não faz isso que você está provocando. Uma hora vai tomar, né? Então às vezes o dono, você ensina e tem hora que às vezes ele... Não, mas eu vou continuar fazendo. A separação é um mal do dono. Sim. Aí era mais ou menos... É o mal do dono. Infelizmente as pessoas... sei lá, reação de carência afetiva. Hiperprotegem, criam uma situação, ele tá ansioso pra caramba e acaba transmitindo isso. E às vezes tem alguns cachorros que aceitam muito mais fácil isso, né? Então o cachorro já tem uma dependência. Uma tendência. Exemplo, um cachorro que ele tá ali embaixo arranhando a perna do dono para pegar colo. Aí o dono pega no colo, né? Sim. Aí ele cada vez mais vai arranhar a perna. ele arranha minha perna pedindo. Ele vai cavocando lá. Mas se você pega no colo... por exemplo, você fala, não, acabou, não tem mais, não. Então você corrigiu o cachorro. Agora você fala, tadinho, tadinho. Então aí ele vai criando. Esses dias eu tava falando com uma cliente, aquela cliente que você até indicou o livro, mas ela veio para, como chama aquele aplicativo, aquele livro lá? Aqui, 12 minutos? Não, Kindle. Sim, o Kindle é o aparelho. Aí não tinha o livro lá, ela até achou o livro do Alexandre Rossi, eu falei, pode ler esse aí, que esse a gente conhece. Sim, Daí ela ficou com esses negócios, ela falou, tadinho. Eu falei, quando os donos falam tadinho, eu costumo dizer que depois é tadinho do dono. Do dono. Né? Como é que eu ensino a fazer xixi? Controle ambiental. Né? Aí como é que faz xixi na rua? Deixa um pouquinho na caixa e sai com ele. Mas coitado, eu falei, gente, nessa fase, com 2 meses de idade, você vai ficar falando coitado? Você vai ser o coitado daqui a pouco. Sim. Eu não sou a favor de deixar o cachorro preso na caixa. Um exemplo, o cachorro eu vou preso na caixa. Então, não é que eu seja a favor. Mas eu acho que de apartamento, no começo, uma caixa é uma ferramenta, né? Um cercado, uma caixa, tudo é ferramenta, né? As ferramentas, a gente usa as ferramentas como você foi colocado no berço.
Era uma ferramenta que teu pai e tua mãe usavam. Não é? O chiqueirinho que a gente usava, né? Não é? É verdade. Então, só que as pessoas... Coitado, o cachorro Não, eu não sei se também se não é... é muito romantizado. Mas acho que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E eu não sei se essa ansiedade de querer que o filhote já faça o comportamento final do adulto já treinado, sabe? Bom, você falou uma Não é? coisa que é o problema principal dos clientes, exatamente esse. Eles Então já tudo quer deixar o rápido. filhotinho solto e falar, não, ele não vai fazer xixi, ele não vai pular, ele já tem que saber tudo isso. mas E eu vou não, prender né? ele, Elias. Mas eu vou prender ele, tadinho, né? Então, quer dizer... Tadinho é pior. Então, aí, no caso, por exemplo... Se você escolhe como você quer um cachorro que vai viver com você no mínimo aí 15 anos, 12, 15 anos ou mais, né? Então, se você no começo, no primeiro ano, você se preocupa em tornar ele um cão educado, equilibrado, é muito mais fácil, porque se você, geralmente, você pega um filhote e traz para casa, e aí, assim, liberdade total. Aí depois você quer limitar. Ele não aceita, eu tinha a liberdade total, agora você está me limitando no lugar? Sim. Então ele grita, ele reclama. Agora, quando você traz o cachorro e limita o espaço dele, aos poucos você vai liberando. A gente criou a geração Z humana e a geração Z canina. Z de zoada. Tá tudo zoado. E, assim, como a gente falou lá no começo, o treinador de cães, principalmente, ou de animais, que evolui, é aquele treinador que entende o comportamento canino, qual é a reação, por que o cão está fazendo isso, você ter uma leitura do que o cachorro está fazendo, e aí depois você tem que ter a leitura do dono, né? Que é o tipo de dono, que ele comprou o cachorro para suprir uma carência, ele comprou o cachorro para fazer uma companhia. Na época que na Globo tinha uma novela que tinha um cão guia de cego, e eu vi vários clientes que tinha irmão, não sei o que, problema visual, dá um labrador. Aí o labrador bagunça com a pessoa, faz tudo. Procurava para treinar, não é a minha especialidade. Eu falo, olha, isso tem todo um processo para ser feito, tem que ser feito com as pessoas certas. E tem que ser o labrador certo também, né? Exato. Então, não é qualquer labrador. Você vai escolher, mas o cara pega e compra um filhote e dá pro... Ele nem acha o cachorro dentro de casa depois, né? Sim, entender a função que o cão tem na família faz muita diferença para ajudar a resolver os problemas, né? Pelo que você está me falando, uma coisa que não mudou no adestramento desde 50 anos para cá é justamente a dificuldade dos donos de cães de entenderem o adestramento, né? Acho que já era um problema, pelo menos quando eu comecei 28 anos atrás, já era um problema. Sim. E continua sendo um problema, né? Acho que o maior empecilho pro treinador, pro profissional de adestramento, ainda são os donos, né? É o maior desafio. Empecilho então, não, desafio. Uhum. Então, e justamente assim, você viver nesse meio aqui, você vê, às vezes, maus profissionais que fazem um trabalho totalmente diferenciado, um exemplo, ou que força muito o cachorro e o dono cria o trauma e ele passa para todos os amigos e família, né? Não treina seu cachorro, o treinador vai judiar. Eu não acho que hoje, por exemplo, as pessoas mais esclarecidas, elas procuram um profissional para ajudar, e eu tenho muitos clientes que estão bem focados no sentido de assim, o que eu preciso fazer para melhorar, né? Eu falo, você precisa mudar assim, isso, e tenho muitos clientes que eles conseguem. Pessoas, às vezes, mais idosas têm dificuldade com um cachorro maior, né? Então, você tem que deixar o cachorro acima da média para obedecer uma pessoa com mais idade, para passear na rua. Por exemplo, a pessoa pega um Weimaraner que vai passear na rua, pessoa de idade. Ela tem uma tremenda dificuldade, né? Então, se você... Às vezes o pessoal... Tem o César Milan lá que o pessoal admira bastante tudo. E eu, como profissional, quando eu olho os vídeos dele, eu entendo que ele entende um pouco de comportamento, acho que é um profissional de destaque, mas aí por trás você vê um cajadinho, uma guia de garra. Um pontapézinho. Uma coleira de garra e tal. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ver nas lojas aquela coleira de garra ainda, né? Aqui é pouco, né? Prong. Então, agora o que acontece? Aquele ali, para uma senhora de 80 anos que tem um cachorro muito impulsivo e ela tem que puxar com menor intensidade, é válido. Agora, você dá na mão de um treinador mais forte e vai usar aquela coleira, coitado do cachorro, não tem defesa, né? Então, eu acho que toda ferramenta, ela tem que ser saber usadas, né? Sabendo usadas corretamente. Hoje, eu digo que eu moldo bastante, por exemplo, hoje, se você
faz a coisa errada, você vai acabar fazendo. Se você fazer a coisa certa, você nunca erra, um exemplo. Então, aquilo que eu falei, não corrija um cachorro como você não corrigiria na frente de um cliente. Se eu estiver na casa de um cliente, onde eu estou treinando aquele cachorro, ele já sabe, e você vai pegar na coleira dele, ele rosna para você, aí você tem que corrigir na hora e acabou o problema. Agora, se você ficar disfarçando, o cachorro vai crescendo, daí a pouco nem você pega... Tem alguns cachorros lá que, tipo assim, vem na mão do dono, vira uma fera. Saiu da mão do dono, não ataca ninguém. É um gatinho. Você tem que mudar o comportamento do dono, né? Cachorro Sim. que já aconteceu lá, o cachorro mordeu 5 vezes dentro do elevador, alguém, né? Atacou. Ele deixa por a mão, mas depois que a pessoa para de passar a mão, ele dá uma beliscada, né? Pô, mas 5 vezes é muita coisa você deixar, né? Então, você que tem que estar atento, você que não pode deixar o cachorro morder 5 vezes, Não né? deixar crescer tanto assim um problema, né? Então você tem que cortar, tem que sentir o problema antes e fazer alguma coisa. Legal. Uhum. Elias, tem algum assunto que a gente não falou que você acha que é importante falar? Alguma questão que você queria mandar de mensagem? Algum tema que a gente podia abordar ou não? A gente tá chegando no final já, passou rápido pra caramba. Que bom que foi um bate-papo. Na verdade, eu vinha para cá, a gente não tinha um tema específico, mas era um bate-papo mesmo, né? Uhum. E espero, numa outra oportunidade, até se a gente tiver um tema importante, se vocês quiserem me convidar, eu vou estar à disposição. Eu acho que hoje a gente falou de tudo um pouco, mas eu acho que a escola de cães moderna hoje é você entender os clientes, entender os cães e qual é o caminho que eu vou resolver. Eu já vi vídeos assim, resolvo um problema em uma semana. Eu não acho vantagem você resolver um problema em uma semana. Eu treino tantos truques em tantas vezes. Depende da dedicação que você faz. Se você tiver que treinar 30 truques, eu me concentrar num cachorro, eu treino 30 truques rápidos, um exemplo. Mas não acho que é mais a vantagem você ensinar truque. Não sou um treinador de treinar muitos truques para o cachorro. Já fui até andar de pezinho, fazer não sei o quê, dar a pata e tal. Eu já fui esse treinador, mas hoje eu acho que a dor dos clientes é a vida real. O que é vida real? Concordo plenamente. Vida real é passear no parque tranquilo. Sabe que é legal quando o próprio dono ensina truque pro cachorro dele? Que ele aprendeu a se comunicar com o cachorro dele. Exatamente. Né? Você tem que melhorar o dia a dia do dono com o cachorro dele. Né? Então, quando você deixa um cachorro fazer muito repetitivo uma coisa que você ensinou, também passa a ser um problema, por exemplo, porque o cachorro fica, tipo assim, qualquer coisa ele vai lá e agarra um objeto e traz para você. Aí ele começa te jogando no seu pé. No começo que você acha engraçado, é bacana, tudo, mas depois vira um problema, né? Que você quer tirar e o cachorro gosta de fazer aquilo. Então, acho que tudo que tem equilíbrio é a parte melhor, né? Eu já vi, por exemplo, um Golden que chegou visita em casa, ele segurou na blusa da visita, o dono não consegue abrir a boca, a visita teve que tirar a blusa para sair. Então, ele não estava com raiva, ele não estava com nada, mas ele adorava pegar as coisas, né? Então, ele pegou a blusa e era a visita e ele estava fazendo uma brincadeira que ele faz, né? E o dono disse que não conseguiu nem abrir a boca do cachorro para tirar a blusa, né? É engraçado, a história do cachorro com os humanos, né? Vem de muitos milhares de anos, né? Exato. Mas eu tenho a impressão de que a gente tornou tudo tão artificial que talvez a gente esteja passando no pior momento das duas espécies, por um lado, que cria mais problemas, os humanos criando mais problemas nos cães, os cães criando problemas nos humanos. Desculpa. Talvez seja o pior momento da espécie, dessa relação de mutualismo aí das duas. Por um lado. Por outro lado, a gente tem a medicina veterinária avançada. Sim. Tem treinamentos avançados, tem muita coisa legal, mas né? justamente, mas isso é um contraponto, porque a gente tem mais informação, a gente tem mais boas técnicas, a gente está lotado de treinadores, a gente tem muito mais possibilidade de fazer as coisas funcionarem, mas ao mesmo tempo tem uns problemas que não tinha, estão surgindo problemas novos, né? Eu, por exemplo, nesse sentido que você está falando, às vezes você vê em pet shops, por exemplo, era banhista, não sei o quê, e às vezes vira treinador, faz um cartão e tal. Eu acho que acho válido, por exemplo, mas se a pessoa a partir dali ela começa a estudar e começa a melhorar, ela se torna um treinador. Eu falo para os clientes assim,
necessariamente para você educar um cachorro, você não precisava de um treinador, de um profissional, mas acontece que as pessoas têm outro foco, têm outro pensamento, ele precisa de um profissional para orientar ele, né? Então, hoje, como está muito moderno, qualquer coisinha você vai lá e pergunta para o Google alguma coisa, resolve. Então, hoje o dono usa muito, vou ligar para o meu treinador que o cachorro fez isso, o que acontece? Então, eu recebo muitas ligações, não dá para ensinar Na pandemia, eu tentei fazer algumas aulas à distância. Eu sentia dificuldade de eu saber que eu não estava resolvendo o problema da pessoa. Sim. E tinha pessoas que ligavam e elogiavam, falavam, nossa, ele melhorou bastante, daquela dica que você deu, mas eu mesmo não acreditava muito nisso. Então, quando você não acredita muito nesse tipo de trabalho, então não adianta você insistir ou melhorar. Talvez eu pudesse ter melhorado a minha técnica, né? Eu fui fazer uma aula para um maltês, que a dona tinha dificuldade de sair de casa pela ansiedade. Eu fui uma aula de orientação, ela me mandou um texto maravilhada no dia seguinte, que o cachorro é outro cachorro e tal. Talvez aquela pessoa só precisava do... caiu a ficha para ela, né? Do impulso, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você sai de um ambiente, deixa ele no outro ambiente e fala, você fica aí. Você proíbe de entrar no quarto, proíbe de ir na cozinha. Então, essas coisas já é uma separação, já, né? Sim. Então, ela começou a praticar, eu falei, olha, se você falar para ele não te obedecer, põe a coleira e a guia nele, amarra no pé da mesa e fala, fica aí. Aí você vai lá, bebe um copo de água na cozinha, volta, faz um carinho nele e solta ele. Essa distância de você ter separado um pouquinho, não é o que eu faria para treinar, mas para o dono, já resolve o problema dele. O cliente, já é um começo, né? O cliente tem um problema, ele mora numa avenida principal e ele quer abrir o portão automático e ele tem que prender o cachorro, um exemplo. Uhum. Eu falei para ele, chumba um gancho de rede aqui, uma guia bem reforçadinha, faz com que essa guia saia só 1 metro para fora do portão, uma guia maior, e você abre e ele vai sair só 1 metro fora, e você fala para dentro. Aí você põe uma marca lá e fala, volta para dentro. Desde que você entrou o carro, enquanto ele não ficar na marca dele, tá. Aí 1 semana o cachorro tá tranquilo, ele não vai sair mais correndo no portão automático. Agora você fala, agora é hora de eu soltar ele 100%, você pode ser atropelado. Então você passa um período muito grande até você ter 100% de certeza que se você falar pro seu cachorro, volta, ele volta. Se você chega em casa 11 horas da noite, aí você fala pro cachorro, sai. Aí ele dá uma voltinha ali na sua calçada para a esquerda ou para a direita, e depois você fala para dentro. Então ele aprende a ter esses limites. Agora, se você abre o portão e ele foge, ele não tem controle, né? Sim. Então eu acho que toda ferramenta que você possa ajudar as pessoas a dizer assim, olha, você não tem capacidade. Eu já ensinei para uma senhora que tinha um labrador, que é uma casa pequena, e ele pegava o controle remoto e ficava correndo em volta da mesa e não dava. A senhora tinha 80 anos e ela tinha que ficar o dia inteiro de tênis, porque ele pisava no pé dela meio de propósito, e machucava, né? Então ela ficava de tênis o dia inteiro. Aí eu cheguei lá para fazer a aula, eu falei, dá para treinar o cachorro ser mais calmo, mas o que resolve? Não é bater, dar uma mas dar um cajadinho para ela que ela tinha, o cajadinho você cortava o caminho dele e deu uma bronca. Ela usou uma vez, 2, ela achou que funcionou. Como o pastor faz com o cachorro de pastoreio. Ele usa o cajado para bloquear. Então, aí ela falou, nossa, um milagre. Ela tinha o cajado em casa, ela tinha a própria bengala dela serve. Já servia. Então, aí você meio que dá uma ferramenta para a pessoa resolver o problema dela, né? Não, e é isso que eu não entendo, às vezes, desses positivistas. Porque, você faz isso, o cachorro não sofre, não aconteceu nada. O cara, às vezes, passa meses. Então, mas às vezes o cara passa 6, 7 meses para tentar resolver e não resolve. E só colocar uma bengala no meio do caminho. Você não vai nem tocar no cachorro, né? A bengala fala, não. É incrível. Eu fui atender um pastor suíço, um pastor branco, que teve um treinador, não sei nem quem é o treinador, mas que o treinador passou muito tempo indo lá numa escada e tinha um portão e ele dava petisco, mas ele não tinha condição de pegar o cachorro, que era agressivo, né? Aí eu fui lá, ele treinou um tempão, assim, indo lá, dando petisco, e o dono falou, mas ele não teve coragem de pegar o cachorro, né? Aí eu nem perguntei quem que era e tal. Mas esse mesmo cliente, eu fui, na época eu tava com um boné, e aí ele veio bravo no portão, eu dei um susto nele, ele, opa, aí eu já vi, o cachorro não é tão bravo como imagina, entendeu? Ele é folgado só. Aí eu pus uma guia, ele cheirou, lacei, tirei, e ele falou, o cara ficou aqui um tempão e não tirou o cachorro, você tirou. Mas porque eu fiz uma leitura que ele não era perigoso para mim. Se eu chegasse lá e fizesse a leitura que ele era perigoso... Mas você resolve o problema mais rápido, por mais que a gente possa usar uma correção, vai? Exato. Que eles são contra.
mas resolve o problema rápido, o fato de prolongar o problema também é maltratar o cachorro. Exato. Então, a gente ser rápido sem ser, digamos assim, cruel, resolver o problema, é como um pai que dá uma bronca no filho e o filho muda, né? Do que ficar só na conversinha e a coisa nunca melhorar. E o cachorro passar meses tendo problema é maus tratos também. Uma correção, às vezes, pode parecer maus tratos, mas está salvando a vida do cachorro. Eu sei que está acabando, mas rapidinho, eu tenho 2 filhos, né? O Lucas e a Giovana. Eu lembro que o Lucas, quando foi o primeiro filho, você entrava no mercado, ele falava assim, pai, posso abrir? Não, filho, olha, ali tem uma moça que é o caixa, não sei o quê, explicava para ele, tal, aquela coisa toda. Quando veio a Giovana, que já tinha passado a experiência com o Lucas, pai, pode abrir? Agora não. Então, pronto, resolvido. Dos 2 jeitos ensina, mas os 2 jeitos você tem que ter um equilíbrio. Aí o Lucas até brinca hoje, que ele fala assim, meu pai não me ensinou, ele me adestrou, né? É que, às vezes, tem hora que você tem que ser prático, Mas né? criança e cachorro é muito parecido no começo. Tem que ser prático, tem que ser assim, ou é ou não é, né? Então, eu tenho até hoje... com os meus filhos, quando eles me pediam uma coisa muito difícil, isso eles podem até provar, era tipo assim, na hora eu não tinha a resposta, eu falava, vou pensar, se eu achar que devo, eu dou a resposta. Aí eles voltavam 2 minutos depois, já pensou, pai? Já pensou? Não pensei ainda. Vou pensar amanhã de manhã, por exemplo. Então, eu já dava um espaço grande para pensar, né? Então, eu acho que você tratar a criança e tratar o cachorro também com isso, tipo, o cachorro quer muito uma coisa, vou dar para ele. Então, aí você tem que ter limites, né? Sim, tem que ser claro desde o começo. Tem que ser claro desde o começo. Boa. Cara, muito bom. Obrigado. Foi ótimo. Espero que você tenha gostado. Opa, Gostou? Bater papo. Valeu. Boa. Como diz os meus filhos, meu pai fala pra caramba. Pessoal que está em casa, espero que tenha gostado também. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito e mandar sugestões de temas aqui pra gente também para os próximos episódios. Tá bom? Valeu, até a próxima.